Alô, alô, muito boa noite. Estamos chegando com o Mesa Redonda Futebol Debate. É praticamente a última, quase penúltima rodada do Campeonato Brasileiro antes do Mundial. O brasileiro tem um novo líder, pelo menos até esse momento. Vamos falar muito do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. O Bragantino venceu, tem PSG campeão da Champions League. E claro, muita informação para você no Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Chico. Boa noite, Miller. Daqui a pouco eu falo com a Marina. Boa noite também. E boa noite a Paulo Jameli, o nosso convidado de hoje. Que honra receber o Jameli aqui. Eu, como repórter da Rádio Globo, vi o Jameli início de carreira com a camisa do São Paulo, ainda nas categorias de base, campeão pelo São Paulo, hoje trabalhando lá na Rede TV, também do nosso lado aqui no jornalismo esportivo, com projetos no Juventus e, claro, estamos todos nós muito felizes com a sua presença aqui, Jameli. Valeu, Garrafa, um abraço, o Miller, o Chico, esses dois caras aqui que são referências pra gente, né? E um prazer estar aqui, né? Eu tava vindo pra casa, lembrando que eu vim no Mesa Redonda faz mais de 30 anos, né? A primeira vez, o comecinho, né? O Jameli começando no São Paulo com o Miller, né? Você viu muito cafezinho pro Miller lá, o Miller era o chefe, até hoje ele me chama de Juvena, né? O Juvena. Você vai ficando com 50 anos, o cara te chama de Juvena, é até legal, né? Escutar isso daí. Mas um prazer estar aqui, cara. O nosso Roberto Avalone fez muitas perguntas para Paulo Jameli. Já pode fazer uma pergunta para ele, uma homenagem a Roberto Avalone. Pois não. É verdade, muito boa noite. Um grande abraço a todos vocês. Paulo Jameli, que na verdade, no fundo, o nome já diz. Jogou no São Paulo, mas é palestra. Porque Jameli é impossível não ser palestra. É ou não é? Interrogação, Jamelis. É, o Avalone, hein? Voltou aí. Estamos de volta. Não, e até isso, né, é engraçado, porque quando eu era pequeno, a minha família, a metade da mãe, né, era tudo palmeirense e me levavam no palestra para ver o jogo do Palmeiras no sábado. Eu sabia! E daí a minha parte do meu pai era tudo corintiano e me levavam no Pacaembu. E você foi jogar no São Paulo? E daí eu fui sendo contra, fui jogar no São Paulo e no Santos. Enfim, vamos falar muito sobre isso. O Jameli tem uma carreira sensacional. A gente vai falar muito sobre isso, mas vamos direto para a Neoquímica Arena. Daqui a pouco eu falo com a Marina Buffon, porque o Alexandre Silvestre está lá com o Fabinho Soldado. Vamos lá. Para que possamos fazer o melhor para colocar o Corinthians aí realmente nas melhores condições em relação às competições. Juntos a gente consegue. E é por isso que, enquanto a autonomia que foi me dada, a autonomia que eu tenho dentro do centro de treinamento, para conseguir, junto com os atletas, junto com o professor Dorival e a sua equipe, fazer o melhor pelo nosso torcedor. Então nós vamos trabalhar dia e noite para que a equipe do Corinthians tenha tranquilidade para, nos campeonatos que nós temos pela frente, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, honrar essa camisa e essa torcida que tanto tem feito por nós. Então, é um pronunciamento aqui para que a gente consiga, dentro do centro de treinamento, para que a parte política do Corinthians ela fique no Parque São Jorge e todos nós do centro de treinamento possamos ter essa tranquilidade de fazer o melhor pelo Corinthians. Tá certo? Esse é o meu compromisso. E digo que, enquanto aqui estiver, farei o meu melhor, o meu máximo, dia e noite, para que o Corinthians continue sendo o Corinthians grande e o Corinthians em busca dos seus objetivos maiores. Tá certo? Obrigado a todos. Obrigado, Fabinho Soldado. Agora sim, em instantes, a gente inicia a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Vai lá. Dorival, aqui à sua direita. Boa noite para você, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Na sua coletiva de apresentação, você foi perguntado a respeito de um sistema tático com losango de meio campo, até porque essa foi a plataforma que o Corinthians usou na reta final de 2024 e obteve seus melhores resultados, incluindo o título paulista. Em mais de uma oportunidade, você já comentou por aqui também, uma falta de jogadores de profundidade, de beirada, que o Corinthians tem em seu elenco. Eu queria entender a justificativa para, neste momento, o Corinthians não usar essa plataforma com losango, ainda mais agora que o Rodrigo Garro volta a ficar à disposição, pelo menos por alguns minutos. Obrigado. Bom, o Rodrigo está voltando agora. E é um jogador que pode completar
essa função importante num sistema que é único e você tem que ter jogadores com esse perfil. Nós ainda estamos com uma certa insegurança em relação a ele, porque ele próprio ainda tem buscado a sua melhor condição, porém ainda não atingiu aquilo que ele gostaria, e ele tem nos passado isso quase que diariamente. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima dessa lesão. Esse cuidado ele tem que ser em todos os detalhes possíveis, e em razão disso, no momento em que ele se recupera, nós perdemos o nosso atacante, que vinha sendo um diferencial para a equipe. Nesse intervalo também perdemos aí o Memphis, que agora está começando a se recuperar. Então nós temos que conviver com essas alternâncias, até o momento que tenhamos todos os jogadores em condições, e aí possamos colocar em campo aqueles que estiverem, logicamente, que nas suas melhores condições. Mesmo ontem, antes do treinamento, Carrillo também acaba ficando fora, que era um jogador muito importante, e nós precisávamos de amplitude para abrirmos um pouco a equipe adversária. Sendo que nós tínhamos um meio-campo de início com Raniel e Maicon segurando um pouco mais, dando liberdade ao Bidon para que ele pudesse se aproximar do Memphis, do Tales e do próprio Hector. Então, assim, nós vamos aos poucos tentando localizar essa melhor equipe, tentando colocá-los em totais condições, e a partir do momento que tenhamos todos esses jogadores, é natural que, de repente, possamos optar por uma condição que vinha sendo muito favorável há pouco tempo. Dorival, Fernando, da TV Globo. Você chegou a ter um pouco mais de um mês, né? Já são 10 jogos no comando da equipe, então isso dá praticamente um jogo a cada 3 dias, é pouco tempo para treinar. Quanto que você estava esperando uma pausa como essa da data FIFA para poder trabalhar com um certo tempo a mais, e qual é o ponto principal que você gostaria de tirar desse tempo de treinamento que você vai ter agora finalmente com a equipe? Bom, eu acho assim, de um modo geral, fazendo um levantamento, nós fizemos aí boas partidas, principalmente defensivamente. Nós ainda estamos tentando encontrar, né, um equilíbrio entre a nossa transição e a nossa chegada ao gol adversário, isso é uma realidade. Fizemos uma partida muito abaixo. Está enojado, acho que está triste por un momento de un club, ¿no? A gente aquí no fútbol no consiguió dar una alegría, que acho que es lo que todo el mundo quería, y infelizmente en nuestro campo con los agentes no se dio el resultado que a gente salió a procurar, mas é assim. Agora toca trabalhar, a torcida fala y acho que en situaciones tienen razón, a gente precisa por ahí un poco más, y estamos por ese camino, trabajando con humildad, tratando de encontrar nuestra mejor versión, pero bueno, entiendo a la torcida, entiendo al hincha de Corinthians, y de mi parte prometerles que estamos trabajando, estamos tratando de buscar la manera y que no es todo tan malo como por ahí se ve de afuera, sino que nuestra parte de adentro está trabajando, estamos, como dije, buscando nuestra mejor versión, y bueno, esperemos que estos días nos vengan bien para trabajar y para el partido de Grêmio cerrar de la mejor manera la primera parte. Você voltou ao Corinthians e jogou contra o Huracan, né? Entrando no segundo tempo. E hoje você entrou também no segundo tempo, né? Eu queria que particularmente você falasse como você está, se você consegue jogar mais do que você tem jogado, se você já aguenta 60, 70 minutos. Sí, estoy tratando de volver a estar al 100%. Acho que ainda me falta un poco más de lo físico, de poder soportar los 90 minutos.
Por ahí si comenzaba jugando tenía que salir faltando cuando comenzaba el segundo tiempo y no gosto de salir, y por más que o Joelho deje jugar solo 45, si comenzaba jugando no iba a querer salir. Entonces también un profesor entendió eso y falamos para poder jugar segundo tiempo. Ahí trabajando, acho que estoy sintiendo bien o Joelho, mas falta para que la segunda parte del año sea mejor todavía. Rodrigo, essa guerra política que parece ter passado de todos os limites afeta os jogadores em campo? Porque quando você trabalha numa companhia que lá no topo da pirâmide as coisas não vão bem em todos os sentidos, é normal que o funcionário, que o colaborador se sinta ansioso, inseguro. Como é que é no futebol? Como é que vocês estão lidando com isso no vestiário? Cara, sem dúvida que a gente escuta, a gente vive dia a dia no Corinthians, mas eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Atrapalha como, então? Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Não. Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que Corinthians seja melhor que ontem. E para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em um time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser Corinthians. Vocês conversam essa crise política, tem uma janela de transferências vindo aí pela frente. Você, como um dos principais jogadores do time, que já recebeu, né, procura de clubes da Argentina, da Rússia, você consegue hoje garantir para o torcedor corintiano que você fica para o segundo semestre? Mira, a verdade que não pensei. Sería egoísta de mi parte ponerme a pensar en el futuro cuando hoy o Corinthians me precisa aquí. Entonces voy día a día preocupándome por mi Joelho. Llevo mucho tiempo con mucho dor y hoy jugar sin dor para mí es algo que me pone muy feliz. Ma la verdad que como falo, man, hoy voy día a día trabajando siempre para que Corinthians esté mejor, y no sé cómo será mi futuro, pero mi cabeza está 100% acá en mejorar lo que pasó hoy, en no poder ganar el partido que para mí era muy importante para colocarnos allá encima. Como dije cuando llegué, no quiero brigar por un rebañamiento, quiero brigar por Brasileirão, quiero ganar a Copa de Brasil. Acho que el Corinthians es un club que merece eso, de una magnitud enorme, y es por eso que estoy aquí, ¿no? Tá aí o Rodrigo Garro, com respostas sinceras. Ele vai continuar falando aqui na zona mista, pessoal. Eu vou colar mais um pouquinho. No camisa 8 do Coringão, após esse empate 0-0 com vitória na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians na parte de baixo da tabela, ainda com um certo distanciamento da zona do rebaixamento, mas sem dúvida não está jogando nada. Vamos de Garro, respondendo a mais uma pergunta por aqui na Casa do Povo, Neoquímica Arena. Hoje 44 mil pessoas presentes. O time está fazendo o melhor que pode. Não gosto de falar se quando eu não jogo o time joga mal, ou quando eu jogo o time joga bem. No quiero hablar de eso. Acho que todo el mundo de su parte puede hacer mejor las cosas. Y bueno, como dije, tenemos que trabajar, centrarnos en que por ahí nos está costando en la creación, en eso. Pero creo que con estos días de trabajo que vienen por delante, vamos a poder sacarlo adelante.
Ainda sobre essa turbulência política, vocês, jogadores, conversam entre si para tentar se blindar para que isso não entre dentro ali do ambiente de vocês? Sim, como parece. O time está blindado, o ambiente é muito bom. Acho que agora sim é um momento importante do clube, mas politicamente. E no futebol a gente sabe que está em caminho, em processo. Se você vê, o professor ainda leva pouco tempo aqui, mas é jogo tras jogo, a gente vai crescendo. Às vezes as coisas não dão certo. Acho que hoje a gente tinha que ganhar e sumar da 3 para colocarnos lá em cima, porque a cabeça do time está em brigar por o Brasileirão e não pensar em permanecer aí em mitad de tabela, que acho que ninguém gosta, um time assim como o Corinthians. Minha visão é que temos que brigar lá em cima com os melhores times. Rodrigo Garro abatido aqui na zona mista da Neoquímica Arena. Quero passar algumas informações rapidinhas para vocês. O Carlos Ancelotti foi aplaudido pela torcida quando anunciado no telão do estádio. Ele veio para ver o jogo, aliás, ele convocou inclusive o Hugo Souza, que fez pelo menos um milagre no segundo tempo, salvando até o Corinthians de uma derrota. Os dois times tiveram chances, garrafa, mas o jogo terminou 0-0. Então o Ancelotti já foi embora e eu fico à sua disposição para mais informações direto aqui da casa do Corinthians. Tá certo, o programa começou assim, agitadíssimo, claro. Silvestre continua lá, daqui a pouco o Dorival Júnior volta a falar por aqui. Tem muita coisa no Mesa Redonda, tem presentes e enquete com Boa Noite da Marina Buffon. E eu volto com o Silvestre para falar do jogo, na Zona Mista e ainda Dorival e depois a bancada discutindo. E claro, toda a crise política, tudo o que aconteceu ontem, o circo que aconteceu ontem no Corinthians, você vai acompanhar no Mesa Redonda. Boa noite, Marina Buffon. Boa noite, Garrafa. Boa noite a você que nos acompanha. Quanta coisa pra gente falar hoje, né, Garrafa? Mas não podemos deixar de passar para você aí de casa a enquete da nossa noite, que tem a ver com o Santos. Para você aí de casa, como é a avaliação da passagem do Neymar pelo Peixão até agora? Uma passagem boa, passagem regular ou uma passagem ruim? Vote lá no site gazetesportiva.com e também deixe a sua opinião no YouTube/Mesa Redonda, essa é a nossa enquete de hoje. E os presentes estão muito especiais hoje. Para participar, utilize a hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter, e lá a gente vai conversar. Presente número 1. Olha só que linda, chuteira da Umbro, tamanho 42, em homenagem à seleção inglesa. Tá maravilhosa. E aí fica o nosso obrigado aqui a Umbro pelo incrível presente. Presente número 1. O 2 é uma linda camisa do Palmeiras, tamanho G, e uma luva da Poker, da loja Gold Placa, nossas parceiras aí, né? Esse e outros produtos vocês encontram lá no site goldplaca.com.br. E o presente número 3, uma camiseta do Ituano, tamanho M, um super obrigado aí a Alura Esportes. Para mais produtos é só acessar o @Alura Esportes no Instagram. Ainda no presente 3, um livro da Vila Maria ao Morumbi, do Morumbi para o Mundo, do nosso querido amigo Carlos Caboclo. E ainda uma flâmula do São Paulo em parceria com a loja JC Flâmulas. Quer um desses presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda no X, antigo Twitter, e a gente vai conversar por lá e eu te passo as diretrizes. Garrafa, antes de te entregar, fica aqui também, ó. Sabe essas canecas aqui que o pessoal adora, né, do Mesa Redonda? É da Queens Brindes e Presentes, que está fornecendo essas canecas pra gente. Então, se você quer conhecer esse produto e outros, entre lá no @Queens Brindes no Instagram. Legal, Marina. Só no Mesa Redonda você tem esses presentes maravilhosos. Vamos voltar direto na Neoquímica Arena. A bancada tá querendo falar. Tem muita coisa, mas o Mateuzinho está com o Silvestre. O Corinthians empatou em 0-0 com o Vitória em casa e a torcida vaiou. Pois não, Silver? Mas o que está faltando para nós, que parece que está tudo errado, é o gol. Infelizmente, se não tiver o gol, parece que o jogo não tem nada de bom. Mas é isso, é seguir trabalhando para que a gente possa evoluir e que essa pausa seja bom para nós. Mateuzinho, vocês no final do jogo, a torcida vaiou, protestou, tem que ser homem para jogar no Coringão, aquele grito de sempre e tal. Claro que a torcida está muito machucada com tudo que acontece dentro e fora de campo. Dentro de campo
pós-título do Campeonato Paulista, mas vocês se aproximaram, vocês foram lá perto da Gaviões da Fiel. Qual que foi a tentativa ali de trégua, de pedir apoio para eles? Qual que foi o intuito? Eu quero entender melhor esse símbolo do movimento de vocês. Cara, isso mostra 100% o nosso respeito que a gente tem pela torcida. Mostra que independente da situação, a gente vai estar ali agradecendo pelo apoio dos 90 minutos que eles estão ali gritando, cantando, independente se é um jogo que a gente ganha de goleada, ou se a gente perde de goleada, ou se é como hoje, que a gente empata em casa. A gente está ali como homens, com o peito aberto, com o rosto para cima, mostrando que a gente falha, a gente erra no jogo, mas a gente vai estar ali agradecendo por tudo que eles estão fazendo por nós, que talvez sem eles a gente não ganhasse o título do Paulista. Mas é chato quando a gente tem que ir ali, bater de frente e eles nos xingar, porque não é legal. É bom demais quando a gente vai ali, todo mundo comemorando após uma vitória. Então, assim, espero que a gente possa conseguir evoluir para voltar a esse clima legal que a gente tem com a torcida que a gente criou. Incomoda muito Teve uma crítica pesada no final do jogo, pessoal, mas durante a partida, como sempre, a Fiel empurrou. O centro do jogador não gosta de uma vaia, gosta de ser aplaudido, mas acontece, né? Então, assim, a gente tem que receber essa vaia como uma mensagem e vamos, na verdade eu falo por mim, né? Não posso falar pelos outros, mas eu acatei, sei que a gente está devendo e que a gente pode entregar mais. Campo de torcida, mas aí sob a sua ótica, porque você é torcedor do Corinthians. O que o torcedor Mateuzinho tá achando desse momento do Corinthians? Aí quando eu falo momento do Corinthians, é lógico, é pelos insucessos dentro de campo, mas também por essa guerra política, que foi até assunto agora há pouco na entrevista com o Garro. Cara, acho que assim, a partir do momento que eu visto essa camisa como jogador, eu tenho que deixar esse lado, o torcedor, de lado, porque talvez não me faça bem se eu ficar acompanhando 100% o que está acontecendo do lado político. Às vezes pode pesar o lado torcedor do que o jogador, então se eu não entregar como jogador, o lado do torcedor vai estar ruim de qualquer jeito. Então, assim, creio que eu acho que é ruim, né, pela imagem do clube, por tudo que está acontecendo, mas eu não tenho como te falar quem está certo, quem que está errado. Só tenho que acreditar que isso possa se resolver o mais rápido possível para que nos ajude. Vou recuperar um assunto porque eu acho que ficou mal explicado e também porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar contigo. Teve uma troca no departamento médico recentemente e muito se diz que tem a ver diretamente com tudo que aconteceu contigo. Uma liberação antecipada e depois contra o Novo Horizontino não conseguiste jogar. Queria que tu explicasse sobre o teu ponto de vista o que foi que aconteceu. Acho que, na verdade, o que aconteceu foi um erro de comunicação, porque eu me machuquei no jogo do Mirassol, no meio da partida, joguei machucado, no meio da partida eu senti, e aí meio que viajei já machucado contra lá para o Uruguai, não tinha condições nenhuma de jogo, e se eu tivesse que entrar eu teria aqui na raça, talvez poderia ser uma das piores partidas, porque eu tinha zero condição. Mas eu acho que isso foi falta de comunicação, como eu disse, dos dois lados. Espero que não se repita, né? Porque é algo que pode me comprometer o elenco, comprometer a equipe. E tenho certeza que a diretoria sabe o que está fazendo e os responsáveis têm a mais responsabilidade para que a gente possa estar 100% sempre para jogar, porque é difícil quando você está ali e às vezes tem um risco que não tem necessidade de tomar, então acho que é isso. Aí, Mateuzinho falando, pode trazer para cá Osmar de Menezes, meu querido Márcio Arcângelo, minha equipe de externa aqui. Então, o Mateuzinho hoje foi titular na lateral direita, o Rodrigo Garro começou no banco, por precaução, ainda não está 100%, entrou no começo do segundo tempo, melhorou bem o meio-campo do Corinthians, que pressionou, que criou, que também deu oportunidades ao adversário. O Corinthians acertou ainda 2 bolas na trave, mas terminou 0-0. Lá no auditório da Neoquímica falaram o Fabinho Soldado, executivo de futebol, o Dorival Júnior, o técnico do Corinthians. Pelo jeito, esses são os entrevistados de hoje. Eu fico à sua disposição para novos esclarecimentos, porque o Corinthians está pegando fogo, Garrafones.
Silvestre, no pique, só confirma para mim, nós pegamos já no início a entrevista coletiva do Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, com essa transição, esse problema político, a entrevista que ele deu, ele confirmou, permanece o trabalho dele, tem possibilidade de deixar o clube, sim ou não? E também daqui a pouco você vem com todo o circo que aconteceu ontem no Parque São Jorge. É isso, Silvestre? É isso, Fabinho Soldado, prestigiado pela gestão Osmar Stabile, que está nessa transição, apesar de ser contestada pelo Augusto Melo, pela turma do Augusto Melo. O Stabile já deu total força ao Dorival quando assumiu a presidência do Corinthians de forma interina, ao Fabinho Soldado. O Fabinho foi sondado pelo Santos, conversou com o Santos em respeito ao Clube da Baixada Santista, mas pelo apoio que ele recebeu do Stabile, ele já tinha decidido nessa semana que passou que ficaria e ratificou aqui. Ele quer uma divisão das coisas, né? Futebol que seja blindado, questões políticas à parte, é difícil. Certo, então segura aí, Silvestre, você volta, canal aberto para você, prioridade para você aí na Neoquímica Arena. Daqui a pouco tudo teve choque, polícia militar, invasão, o presidente não saindo da cadeira nem para ir no banheiro. Então segura aí, coisa feia no Corinthians. Antes de colocar para a bancada, só uma situação. Foi levantada uma pergunta aí para o Mateuzinho sobre o departamento médico do Corinthians. Não é novidade que está uma bagunça interna lá no Corinthians. E o departamento médico não era diferente. O Yuri Alberto, quem não se lembra quando o Yuri Alberto se machucou, ele sai com um problema de coluna, amparado, me parece que pelo Coronado. Qual é o primeiro procedimento de um médico, né? De uma pessoa que entenda do que está fazendo? Põe na prancha. Na prancha, joga problema de coluna. Ele desce escada. O Yuri Alberto, que está fazendo uma falta danada, né? Ele desce de escada amparado pelo Rodrigo Garro. Eu tenho aqui 3 ex-atletas, sabe da importância que é ter um departamento médico sério no clube. E o departamento médico do Corinthians, há semanas atrás, era uma bagunça. Sei de muita coisa do departamento médico, mas só estou falando essa, que todo mundo viu. O Yuri Alberto com problema de coluna, não teve um médico capaz de falar, você tem que ficar numa prancha para você ir para lá e não agravar, porque o Corinthians depende e precisa muito do Yuri Alberto. Paulinho, vocês fiquem à vontade. É um Corinthians misturado mal dentro de campo com aspecto político, e o próprio Garro disse que está influenciando. Isso não é o Garrafa. Muita gente fala, não, o aspecto político não influencia. Os jogadores do Corinthians estão falando que está influenciando. Paulo. Bom, boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, é um dos momentos assim, muito delicados dentro do Corinthians. Nós estamos vendo uma bagunça total. Por mais que o Mateuzinho falou que ele não falou como Garro, né, que atrapalha, ele falou 100% não tá legal, 100% não tá legal. E atrapalha mesmo. Acabar com esse discurso aí que não atrapalha, que o jogador tá de um lado, o clube tá do outro. Não, atrapalha sim. Até porque não é momento de show. Não, vem um tirar foto aqui, ou tirar foto, o negócio não tá legal. Não tá legal. E outra coisa, Mateuzinho, vocês não estão jogando. Não adianta vir falar, não, que vocês estão dando, o gol não sai. Cara, no finalzinho do jogo, quase o Vitória fez 1-0, Chicão. É verdade. Quase fez 1-0. Aí a substituição do Dorival, ele tira o Thales. Perdeu algumas bolas, mas era um cara efetivo no jogo. A bola na trave. Era um cara efetivo. Ele tira o Thales, coloca o Romero. E aí me deixa o Martínez lá do lado direito. Aí ele deu um pique lá, ele foi cruzar a bola, cruzou lá na arquibancada. Não é um jogador de beirada. O que você quer dizer, e eu pergunto já pro Jamel, vocês fiquem à vontade, não vou ficar distribuindo pergunta não. Quer dizer que o trabalho do Dorival tem que ser questionado já com o quê? São 10 jogos, acho que do Dorival, aproximadamente. O Corinthians perdeu dos reservas do Huracan. Tudo bem, Rafa, perdeu dos reservas do Huracan. Tudo bem, eu questiono por quê? Porque eu conheço o Dorival. O Dorival é um bom treinador. Defendi a contratação do Dorival, mas acho que ele também tem parcela. Ele tem parcela de culpa. Ele tem parcela de culpa, sim. Até porque você não pode fazer uma experiência com o Martínez ali na beirada. É um jogador que não funciona. Só que nem outra coisa. Memphis de colocar o Guinegão. E outra coisa. Eu quero pôr o Romero. Tira o Martínez, mesmo entrando no lugar do Ranieri, tira o Martínez e coloca o jogador lá. Por que não pode tirar?
Porque, não, o jogador vai ficar chateado. Não é isso, gente. Então, O jogo de hoje, eu não sei o que o Jameli pensa, quero ouvir o Jameli, o Miller também, enfim, a bancada de um modo geral. O Dorival, para jogar lá com os reservas do Huracan, um monte de volante. O Corinthians precisava ganhar o jogo, é um monte de volante. E o Coronado, se o Dorival tem... Essa pergunta caberia na coletiva ao Dorival, daqui a pouco o Dorival vai voltar, não sei se ele vai falar do tema. Essa pergunta tem que ser feita. Não é possível que o Coronado, que é um meia, na ausência do Garro, que ainda não pode jogar o jogo inteiro, se o Coronado não pode jogar contra os reservas do Huracan e contra o Vitória, com todo o respeito do Vitória, então um abraço pro Gaiteiro e a área. Jameli. Bom, Rafa, eu vejo o seguinte, né? Lembrando que o Huracan hoje perdeu em casa, pro Platense o título do campeonato argentino, quer dizer... E preservou os titulares contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Maldição corintiana. Foi a maldição, Chico, né? Ele já mandou lá. Corintiana. Mas eu vejo assim, cara, primeiro a parte de atrapalha. O Paulo foi muito certo nisso aí, e o Garro também. Aqui, a gente no Brasil, a gente está acostumado sempre a passar pano, né? A ficar em cima do muro e tal. Com isso. E daí os estrangeiros, os portugueses, os argentinos, os caras falam mesmo. E atrapalha. Se é um jogador brasileiro, vai assim, não ajudar não ajuda, mas atrapalhar também não, porque é dentro de campo, o time fecha o vestiário. Mas, claro, lógico que atrapalha, cara. O teu chefe não sabe se vai mandar o técnico embora, vai mandar o executivo de futebol embora, se vai renovar teu contrato, se você vai ficar no time, se você não vai ficar no time. Não, e o chefe, sem experiência nenhuma, a primeira entrevista que ele dá, cheguei no clube, não tinha dinheiro nenhum. Mas não fala isso, gente. Por favor, né? Pô, por favor. Aí é lógico que o jogador tá lá, né? Tá lá. Paulinho, mas ele... Paulo, o cara falou que não tem dinheiro nenhum. Mas ele tá... Né, Miller? Mas ele tá falando a verdade, é importante. Não pode, Garrafa. Não, acho que tem que falar, desculpa. Tem certas coisas... Desculpa, Paulo. Tem certas coisas que não dá pra falar O Osmar mídia, Stabile, ele é o cara. interino, ele tem que... Porque o Augusto Melo saiu, Miller. O Augusto Melo saiu, falou que o caixa tava assim, ó. Cheio. Aí os caras. Ele tem que falar. Abrir a porta do cofre não tinha nada. Tem que falar a realidade. Tem certas coisas que tem que ficar interna. Empréstimo para pagar o Profute. Chega primeiro, entra, pergunta como é que tá a situação. É isso, é aquilo. Eu discordo de você, quero ouvir o jogador. O Miller acho que vai pular no meu caminhão aqui. Não, tudo bem, cara, tudo bem. Acho que com relação ao jogo. Não tem que discutir o trabalho do Dorival, e sim as suas decisões na escalação, que são erradas mesmo. Ele tá escalando o time errado e posicionando o Martins do lado errado. O Martins não é um ponta direita, o Martins jogou pelo meio, é diferente. Ali tem que correr o Mateuzinho, não o Martins. Esse cruzamento que ele errou ali, jogador, ele estava como lateral. Então acho que tira um jogador... Você tem o cruzamento, se você puder resgatar, porque foi realmente bizarro, desculpa, Miller. Sozinho. Tinha dois caras sozinho do Corinthians na área, era botar a bola na área, meu. Pois não, jogador. Garrafa, um jogador que gosta do mano a mano, no caso, olha só. Olha lá, Miller. Olha os dois na área ali, ó. Cara, isso aí não é jogador profissional. Não tem jeito, não dá. Ali, ele tá em outra função que ele não pode exercer. Você pôr o baterista pra tocar a guitarra? Exatamente. E outra, quando ele tira o Thales, ele foi mal na mudança. Pô, tira o Thales. O Thales é... Você tá no sufoco, é mais um atacante. É um jogador de mano a mano. Não trave o Thales. Exatamente. Então acho que essas decisões na escalação do Dorival, desde contra o Huracan, ele tá errando. E está sendo penalizado dentro de campo. Concordo com você. E aí, o Jameli e o Paulo deram a opinião, e eu estou concordando com eles, mas quero ouvir a sua, porque eu conheço um pouco a sua, sobre o extracampo atrapalhar dentro. Você, em algumas oportunidades, disse aqui, ó, desde que esteja pingando o salário, isso não é mercenário, porque todos nós, a gente aqui como jornalista, você aí na sua casa, no seu trabalho, com a sua profissão, todo mundo trabalha para receber. Né? Então o Miller sempre fala, se o dinheiro está pingando, politicamente não influencia. Só que teve um circo ontem. Foi um circo. Não teve foi até só a história. ontem, não, né? Mas ontem foi demais. Teve uma história, nós vamos mostrar para tempo. você. Falou assim, eu não posso levantar da cadeira nem para ir... teve história de banheiro ontem. Estão falando do Corinthians, a gente vai mostrar tudo para você. Miller, esse extracampo, você concorda com o Jameli, com o Paulo? Eu quero saber depois do Miller e do Chico também, se eles estão na mesma linha, porque você sempre defendeu, o problema político é uma coisa, só que agravou, né? Como é que você vê isso? É que os problemas do Corinthians, né, chegaram até a esfera policial, é diferente, né? Não era para atrapalhar,
mas, segundo o Garro, está atrapalhando. E realmente atrapalha. Nessa dimensão, afeta o grupo, afeta a comissão técnica, afeta o diretor, o soldado. Ele vem dar entrevista por conta disso. Por isso que ele deu essa entrevista. Então, acho que... Não, e o soldado ainda fala, enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui. Então, ou seja, ele não se sente seguro no cargo. Não se sente seguro. Não, Jamel. Então, acho que o Corinthians, se não se acertar fora, dificilmente vai se acertar dentro. Chicão, você concorda com a maioria aí? O Miller também entrou nessa onda aí, eu quero ver o Alex. E eu volto com o Silvestre para trazer o Dorival. E na sequência a gente vai mostrar tudo desse circo. Desculpa, mas foi circo. O Corinthians não merece o que fizeram com ele ontem. Ontem o Corinthians não jogou, o Corinthians foi o assunto. O Corinthians sempre é assunto, mas o Corinthians foi assunto em páginas policiais. E a gente vai mostrar tudo para você. Pois não, Chicão? Então, Garrafa, eu acho que tem um ponto aí que está realmente mexendo com os jogadores do Corinthians. A ausência do Augusto Melo está pesando. Não que ele esteja... Entenda o que eu quero dizer. Ele mantinha um relacionamento com os jogadores muito próximo. Muito próximo. O Colorado se sentia insegura de quem está chegando. Eu entendo. Afetivamente, ele fazia um bom trabalho. Ele unia o grupo, ele participava das coisas. Isso pro grupo, não pro Corinthians, no caso de um todo, né? Eu tô falando... O presidente está indiciado. Se ele é culpado ou não, ele tem que se defender na justiça. Ele está indiciado. O presidente do Corinthians, indiciado, vai responder e aí ele tem todo o direito de defesa. Não sou eu que vou condenar. Mas a insegurança dos jogadores começa por aí, entendeu? Começa por aí. Entendo o que você está colocando. Cadê o cara que nos protegia? Cadê o cara que vinha aqui, fazia um churrasco, comia... me levava para passear. É o cara que me contratou. Então, eu estou entendendo onde você quer chegar. Agora, fica essa insegurança. Tanto é que o Garro falou nessa entrevista aí, muito sincera, inclusive, uma das frases aqui eu escrevi. Bom, guerra política atrapalha, não quero brigar por rebaixamento, ele falou. Olha que forte, hein? Ele falou, não quero brigar por rebaixamento, a gente está aqui para ganhar, não quero brigar por rebaixamento e não consigo garantir se vou ficar, não sei qual é o meu futuro. Então, toda essa insegurança que a gente está vendo, administrativamente falando, gera no jogador essa incerteza. E quando o jogador trabalha no dia a dia com incerteza, fica mais difícil, o dia a dia fica mais pesado. E tem outra, né, Alex? Porque o jogador escuta, não tem dinheiro. Pô, vai aparecer um dinheiro para me vender aí? Aí fica aquela coisa que sabe que o outro ganha não sei quantas vezes mais, e elenco é assim, ué. Não, e daí o executivo fala o que o Paulo falou, eu tô aqui no cargo por enquanto. Por enquanto! Que é o cara que resolve, que é o cara que vai dar esse aconchego pro atleta. E o Fabinho, né? O Fabinho eu joguei com ele, né? Jogamos junto no Shimizu lá no Japão. É um cara nota 10, um cara transparente. Eu acho que o Corinthians não caiu ano passado por causa dele. Muito, passou por ele. Belo trabalho. O Corinthians estava pirambeira abaixo, né? E quando ele fala um negócio desse, cara, eu acho que já tem alguma coisa, ele já tá sentindo alguma coisa no ar, já tô me defendendo, já tô me protegendo, porque ele não sabe nem quem é o presidente amanhã. Ninguém sabe. Bom, então é o seguinte, Silvestre já tem aí, Silvestre já tá pronto aí. Desculpa, foi circo. O Corinthians é gigante. O Corinthians não merece o que aconteceu ontem. O Corinthians não merece o que está acontecendo todo dia. E aqui, ó, eu não tenho partido nem A nem B. Eu só acho que o Corinthians, você corintiano, não merece. Não merece. Estão falando aí de vai ter Mundial e o Corinthians está nas páginas policiais todo dia. O Silvestre separou. Ele separou tudo aquilo que a gente combinou. Tudo. Tá tudo aí. Então prepara o Silver para ele entrar nessa sequência e a gente vai mostrar, se você não sabe ainda o que aconteceu, tem detalhes importantes para a gente contar para você. Só que Alexandre Silvestre, na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou em 0-0 e, lamentavelmente, né, o assunto aqui não é bola, não é a volta do Garro, não são as opções do Dorival, a gente deu uma passada, mas ontem o Corinthians, jogadores concentrados, Jameli, jogadores concentrados. E aí, polícia no Parque São Jorge, presidente que não queria sair da cadeira. Eu sou presidente. Ô, Silvestre, dá um resumo pra gente do que aconteceu e vamos chamar os personagens desse circo, por favor. Garrafa, a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo pediu em abril o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tumar Júnior. Porém, o pedido de afastamento, no entendimento de muita gente, não significa o afastamento imediato.
Quem fez essa ação foi o conselheiro da chapa 55, eleito, conselheiro, e essa ação do libanês, que é conhecido no Corinthians como libanês, o Roberto William Miguel, obviamente favorece ao Augusto Melo, mas ele diz que ele está preservando a lei. E acusa o Tuminha de ser um ditador, está tomando as decisões por conta própria. Então, por isso que eles fizeram essa ação, que só foi protocolada semanas depois, ou seja, no final da semana passada, na sexta-feira. Então, no entendimento da turma do Augusto e do conselheiro da chapa 55 libanês, o Tuma tem que se afastar imediatamente da presidência do Conselho. E todas as ações do Tuminha nesse período, desde abril, quando a Comissão de Ética votou pelo afastamento, deveria todo esse procedimento ser cancelado, inclusive o impeachment do Augusto Melo, que foi conduzido pelo Tuminha, o presidente do Conselho Deliberativo. Então fica essa questão, ele é ou não é o presidente do Conselho Deliberativo? Então quem assumiu, quem entendeu ser a nova presidente do Conselho Deliberativo, a senhora Maria Ângela, que era a secretária do Conselho Deliberativo. Ela também é uma conselheira, secretária é o cargo dela lá no Conselho Deliberativo. Então ela tomou posse da caneta, o Tuma não concorda com isso, claro que vai haver uma resposta aí na Justiça, e ela decretou a anulação de tudo que vinha para trás, inclusive o afastamento do Augusto Melo. Vamos ouvir, portanto, a Maria Ângela e, na sequência, o Tuminha, que se considera ainda o presidente do Conselho do Timão. A decisão de afastamento cautelar do presidente do Conselho Deliberativo tem efeito imediato, a contar da pública e notória ciência que dela tiveram todos os associados no dia subsequente àquele em que foi proferida, devendo ser consideradas como nulas de pleno direito quaisquer decisões ou atos praticados pela autoridade cautelarmente afastada a partir do dia 10 de abril de 2025. Esse ato ele é absolutamente irregular, não tem nenhuma previsão estatutária, não é reconhecido. Então as coisas institucionalmente continuam como estiveram nos últimos dias. Eu continuo à frente do Conselho e o presidente destituído por uma decisão do Conselho Deliberativo. Bom, então pelo que eu entendi é o seguinte, ontem o Osmar Stabile estava lá, né, tentando apagar o incêndio, abrindo as gavetas e tal, aparece a conselheira do Corinthians, né, aparece a conselheira, aparece depois, vocês vão ver, o Augusto Melo, e ela vem e lê lá uma carta, né, entendendo que anula, a partir daquele momento, ela se intitula a conselheira, a presidente do Conselho Deliberativo, porque eles, no entendimento deles, afastaram o Tuma, e aí, como o vice do Tuma estava de licença, ela se autoproclamou como presidente do Conselho. Ela se proclamou, eu sou a presidente do Conselho, anulo tudo do Tuma e ponho o Augusto Melo lá. Aí, obviamente, né, eu fui dar uma olhada, entender o que está acontecendo, e o que eu entendo de tudo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que rege o regulamento do Corinthians a Comissão de Ética avaliou algumas decisões do Tuma. E por 3-1, entenderam que o Tuma não foi correto. Só que essa Comissão de Ética, para ser bem simples, ela não tem poder de destituir o presidente do Conselho. Ela faz uma avaliação, entrega essa avaliação para o Conselho, e o Conselho vota em tribunal se ratifica ou não a decisão da Comissão de Ética. Maioria simples, metade Maioria simples. Não teve essa votação. Então, o Tuma, pelo que eu entendo, de tudo que eu li, de tudo que está no regimento do Corinthians, o Tuma nunca deixou de ser o presidente do Conselho. Não. Ponto. Ele não deixou. E aí, essa senhora aí, que é conselheira do Corinthians, se auto-intitulou como presidente do Conselho e o Augusto Melo foi para lá. O Alexandre Silvestre vai continuar. É mais ou menos por aí, né, Silvestre? E aí, o Augusto Melo apareceu também lá, nesse circo aí, e o Osmar Stabile foi pego de surpresa. Sim, é a minha interpretação também, mas para o libanês, por exemplo, não. E para os apoiadores do Augusto Melo, também não. E no caso do conselheiro libanês, que foi quem provocou essa ação lá no Conselho Deliberativo do Corinthians, de afastamento do Romeu Tuma Júnior, ele disse que ele não está a favor do Augusto Melo, e sim a favor da lei. Mas o Estatuto do Corinthians
tem muitas interpretações. Existiria até uma outra comissão de ética para afastamento de sócio do Corinthians, que não teria nada a ver com essa comissão de ética do Conselho Deliberativo. E durante a invasão do sábado, estamos colocando como uma invasão, porque aparentemente foi mesmo, integrantes da velha guarda da Gaviões da Fiel, como o Metaleiro, por exemplo, estiveram lá dentro. E o Metaleiro deu uma peitada no Augusto Melo, que estava tentando retomar o poder cara a cara com o Osmar Stabile, que foi pego de surpresa. Vamos relembrar o que disse o Metaleiro, mano. Metaleiro, ó, trancaram o quinto andar, mó papelão fizeram, convoca a massa pra vir pro clube. Vamos tomar o clube de todo mundo. Aqueles que acreditam, vamos tomar o clube. Eu tô no quinto andar e não saio daqui. Vou dormir aqui, porque nós não admitimos esses caras brigar por esse tipo de política, ao poder pelo poder, e não se preocupam com o Corinthians. Eu tô aqui. Quem quiser me acompanhar, vem pro Corinthians que eu autorizo a entrar. Quando eu falei que foi um circo, Garrafa, você tá exagerando? Vocês estão vendo. Isso pra mim é circo. As pessoas que trabalham no circo, porque elas não merecem ser comparadas a esses personagens aí que estão afundando o Corinthians. Bom, mas o negócio parece que não para por aí. Então, o ex-presidente da torcida organizada do Corinthians convoca a torcida para ir lá porque praticamente fechou o quinto andar, não entra ninguém, não sai ninguém. E lá estava quem? O atual presidente Osmar Stabile e também o presidente afastado, o Augusto Melo, Silvestre. Pois é, Garrafa, quem é o presidente do Corinthians nesse momento? Eu quero reforçar para vocês que o Augusto Melo, diante do que disse e como agiu o Metaleiro, logo na sequência deu uma entrevista coletiva e foi prestar um boletim de ocorrência porque ele se sentiu ameaçado por esse torcedor. Então vamos ouvir o que disse Augusto Melo, que deve voltar ao Parque São Jorge amanhã. A informação que eu recebi hoje é que ele deve voltar lá amanhã para tentar sentar na cadeira da presidência do Corinthians. O conselho é soberano, é democracia corintiana, cara. Você fala tanto em golpe, Augusto. O que foi isso daí que aconteceu hoje? Não tem golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprir o estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder para definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita conselheira do Corinthians. Eleita? E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Sim. Não tem golpe. Para onde você está indo aí, Augusto? Sim, agora Quais são os próximos passos? eu tive ameaças, eu vou fazer meu boletim de ocorrência. Como você vê a situação, um choque incrível no campo social? Foi eles que provocaram, não foi nós. É uma vergonha. Você é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou o presidente eleito pelo conselho novamente. De repente, eu escutei um tumulto e as pessoas subiram, invadiram a sala e aí trouxeram um documento e pediram para eu desocupar a mesa. Eu falei, espera aí, deixa eu ver se eu reconheço esse documento, se é realmente o oficial, se esse documento realmente é importante e tal, e realmente o documento não dizia nada. Então, eu resolvi, falei para eles que não, ia levantar da mesa. Eles insistiram, rodearam a mesa, falou que eu tinha que entregar o cargo de qualquer jeito. Eu falei que não, não arredei o pé, fiquei o tempo todo ali, e várias pessoas falando que eu deveria sair. Eu resolvi não sair, falei, vamos esperar as pessoas chegarem, os jurídicos chegarem, eu preciso de apoio, e não vou, de hipótese alguma, levantar da mesa. E eles pedindo para que eu levantasse de qualquer jeito, que eu saísse, que tinha um novo presidente. Eu falei assim, gente, não dá para fazer isso, eu não vou levantar, eu vou ser repetitivo, não arredei o pé. Eu quero colocar para vocês também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá, para que eu pudesse usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Tá bom? Isso, eu não tinha visto essa aí ainda. Pera aí. Que é isso? Como é que é? Ô filho, você tem esse final aí, separado? Como é que é? Pôs alguém para sentar na cadeira, para ele ir no banheiro, fazer não sei se número 1 ou número 2, mas com medo do outro sentar. Foi isso que eu ouvi? Foi isso. Põe de novo esse final. Mas aí era o vice ou era... Não, eu não sei se era 1 ou era o número 2, mas como é que é? Não pode levantar da cadeira. A senhora senta na cadeira um pouco. Será que é aí? A senhora senta aqui um pouquinho que eu vou no banheiro, não deixa o outro sentar. Foi isso que eu ouvi. Foi. Vamos lá, põe na tela.
Vamos resgatar esse trecho. Eu quero colocar para você também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá para que eu pudesse ir usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Tá bom? Bom, foi a PM. Até a PM assumiu a presidência do Corinthians. Olha, gente... Sentou na cadeira do presidente. É bizarro. É bizarro. É bizarro pelo seguinte, porque existe uma coisa chamada lei. Ou será que os caras, quando eles falam de cadeira, eles pensam, tem uma cadeira? Traz uma cadeira pra mim aqui, por favor. Mais rápido. Pode trazer, Tiagão. Traz uma cadeira pra mim aqui, um banco. Não é possível. Essa aí que está sentada, qualquer cadeira, traz aqui. Traz aqui, por favor. Não é possível. Os caras pensam que ser presidente do Corinthians é ter uma cadeira. É ter uma cadeira. O cargo não é uma cadeira, pô. Não é quem senta é o presidente. É a lei. E aí? Não é a cadeira, velho. Os caras estão brigando pela cadeira física e não pelo cargo. Mas tá errado. Porque, no meu modo de ver, toda essa confusão aconteceu por causa do Augusto Melo. Lógico. Por causa dele. Tem cara de golpe isso aí, né? Ele é um cara de pau. Ele quis assumir a presidência do Corinthians, reassumir a força. Na marra. E ele não pode fazer isso, porque houve o conselho, a primeira votação foi pelo impeachment. Depois da segunda votação, foi exatamente pelo afastamento do Augusto Melo. E agora vai ter a terceira votação, que é dos sócios. Enquanto esse trâmite não acontecer, ele não é nada, ele está afastado. Ele tem que respeitar isso. Não Teria que ser assim, né, Chico? Teria que ser, mas o que nós estamos vendo aqui é uma bagunça. Não é uma bagunça. Agora, vendo tudo isso, você acha que o jogador está onde? Uma bagunça. O jogador está lá por parte de vendo. quem? A bagunça por parte do Augusto Melo. Sim, é uma bagunça generalizada. Não, mas porque você não pode também chegar e falar assim, ô PM, senta aqui enquanto eu vou ali. Não dá, gente. Não, isso aí aconteceu, é folclórico, mas não é determinante. Porque, desculpa, Chico, você vai continuar. Ô, Fini, vê se acha, tem o vídeo, a gente tem o vídeo exato, aonde o que o presidente Stabile falou, a gente vai tentar resgatar aí o vídeo, né, que mostram eles conversando, a hora que eu quero sentar na cadeira. Na sala da presidência. Na sala da presidência, o Augusto lá. E mais, eu vou perguntar pro Silvestre, né, porque é o seguinte, aqui não tem lado, não tem A, não tem B, tem o que diz a lei, o estatuto. Quem foi hoje receber o Ancelotti, Silvestre, né, já que o Augusto se acha presidente, ele esteve hoje lá, porque veio o técnico da seleção brasileira no Corinthians. O Augusto Melo apareceu também para pagar mais um vexame hoje? Ou foi o Osmar Stabile? Quem esteve com o Ancelotti aí na Neoquímica Arena? De fato, de direito, porque de acordo com o que está escrito no estatuto, porque quando o Augusto Melo fala, o conselho me colocou de volta, é mentira. Não teve a votação, pô. Não teve votação. Eu tô ficando louco, velho. Chega de mentira no Corinthians. Quem foi hoje como presidente aí que recebeu o técnico da seleção brasileira, Silvestre? Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, até que se prove o contrário. O Augusto Melo não veio para a Neoquímica Arena para evitar confusão, mas a informação que eu recebi aqui durante a tarde e a noite deste domingo é de que ele estará no Parque São Jorge amanhã. Mas hoje ele não veio, evitou estar aqui no estádio do Timão, e o Osmar Stabile recepcionou o Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, entregou a camisa, o manto sagrado alvinegro corintiano para o novo técnico da seleção brasileira. Foi o Osmar Stabile, sim, Osmar Garrafa. Que eu faço a vocês. Augusto Melo, se tivesse pleno conhecimento, né, e sabedoria de que ele é o presidente do Corinthians, ele estaria ou não estaria hoje na Neoquímica Arena? Eu pergunto para vocês. Estaria, lógico. Estaria dentro do camarote do presidente, né, que é o lugar que possa ser o advogado fazendo a lei valer. Ou será que eu tô maluco? Mas a questão é que ele tem um papel que não vale nada. E tudo isso aconteceu com essa vice aí conselheira, tudo aconteceu com um papel que não vale absolutamente nada, não tem referendo jurídico nenhum. Chico, você tem alguma informação, ideia? Por que foi naquele justo sábado à noite, final de tarde, não sei, por que... A tentativa de golpe, Miller, tentativa de golpe, sem dúvida nenhuma. Ele que sempre disse que estava sendo golpeado, era vítima de um golpe, acabou cometendo uma tentativa de um golpe. Essa que foi a grande realidade
do que aconteceu no sábado. Jamel, você já viu alguma coisa parecida? Não, Rafa, pelo que eu entendi é o seguinte. Tem alguém que chegou, que tinha uma comissão de ética que falou tudo o que o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma, fez, não vale. Tiveram entendimento. A conselheira, eu acho que é assim, tem uma hierarquia. É o presidente, o vice-presidente, a primeira secretária e tal. O vice-presidente não está, a primeira secretária assume. É o entendimento que eles têm. Pá, deixa eu fazer só um parênteses. Mas aí o que diz o estatuto lá do Corinthians? Não, que a comissão de ética, né, que entendeu, é verdade. A comissão de ética, são duas comissões de éticas, e uma analisa do Conselho Deliberativo, uma das comissões entendeu que havia irregularidades na gestão do Tuma. Então afasta o Tuma. Não, ela não pode, aí que tá. Não pode. No estatuto, Ela não pode afastar. a comissão de ética, eu sou a comissão de Jamel, eu sou a comissão de ética. O que diz o estatuto do Corinthians? Pelo entendimento O senhor Jamel. Eles podem. Não, mas entendimento. Mas é isso. É o entendimento errado. É o entendimento errado. Eles trazem e o conselho ratifica ou não a decisão. Eu acho que eu posso fazer o programa de pé na mesa. Eu acho que eu posso. E daí tem um entendimento. Mas não pode. Tem um entendimento errado, ela vai ler uma carta, tudo no entendimento errado. Porque, cara, se tem uma comissão, ela faz um parecer. E daí tem que ser votado pelo plenário, pelos conselheiros. Por isso que tem o Conselho Deliberativo. Informação outra coisa, mas é um entendimento errado e na hora errada. Porque eles teriam que blindar os jogadores. Faz isso na segunda-feira. Faz isso na segunda-feira. Vai buscar na justiça. Vai buscar o direito na justiça. Mas o jogador fala, por que no sábado à noite? Pra tumultuar, Paulo. Pra tumultuar. Pra fazer bagunça. O jogador, mas então... Para a Fernália. O vice-presidente, ele deu uma entrevista dizendo assim, olha, não tem poder jurídico nenhum esse papel da... É isso. O papel não era nem timbrado, Xará, não era nem timbrado. E a única assinatura que tinha naquele papel para oficializar a volta do Augusto Melo era dela. Quer dizer, não tinha nem um parecer, uma assinatura de outras pessoas. Várias assinaturas. O papel não era timbrado, quer dizer, ela pegou um papel desse aqui, ó, papel A4 aqui assim, ó, pegou um papel, imprimiu lá um textinho que ela escreveu, ela mesma foi lá, assinou, pronto, Augusto Melo, você é presidente de novo. Não era um papel de pão? Como papel de pão. Mostra, filho. E na realidade, isso daí é em termos jurídicos também. Eu sou leigo, mas não pode fazer isso. O pessoal, polícia ontem. Pô, eu quero estar falando de bola, velho. Quero falar do Garro, porque aquele cruzamento do Martins. Mas é o Corinthians. É o seu Corinthians. Você em casa, ó. Esse é o Corinthians, ó, que esses caras estão fazendo. Tropa de choque, hein? Entendeu? O Garro falou que atrapalha. Não é o Garrafa, não é o Miller, não é o Chico, não é o Jameli, não é o Alex, não é a Marina, não é o Paulo. O Garro falou que isso atrapalha. Os jogadores estavam tudo vendo, cara. Assistindo na concentração. Os caras se ajuntam tudo. Imagina. Olha o que tá acontecendo aqui. É o choque entrando, velho. Onde é que eu tô, né? É um presídio isso aí? Onde eu tô de folga. É uma revolução. Eu tô de folga, começa meu celular, papai, olha. Eu liguei pro diretor do programa, liguei pro Fini. Velho, vamos montar a estratégia pra amanhã, que eu não sei o que vai acontecer. Né? O Zé Paz vai pra Santos, não vai, vamos segurar o Zé aqui em São Paulo. A gente tem uma organização. Aqui tem quem manda. Não é o Garrafa que manda, eu não mando em nada. Né? A gente tem a Michele, tem os nossos diretores, tem a superintendência. Entendeu? Então a gente, já à tarde ontem, começou a se conversar para saber que postura a gente tomaria hoje. Porque, ó, eu fiquei espantado. É o Corinthians, é o seu Corinthians. Você, corintiano, é o seu Corinthians. O Corinthians não merece passar por isso. Ô, Silvestre, enquanto o Fini tá buscando aqui, ver se a gente consegue resgatar esse momento de conversa do Osmar Stabile, da sala. O Osmar Stabile, juntamente com o Augusto Melo, se a gente tiver, a gente vai colocar aqui. O Dinei também, que teve até recentemente trabalhando junto com o Augusto Melo, também se pronunciou em redes sociais. Porque é o Corinthians, é o todo, não é isso, Silvestre? O Dinei era um funcionário, digamos assim, funcionário entre aspas. Ele era terceirizado, trabalhava na base do Corinthians. Dias atrás, ele pediu para sair, não concordava com algumas políticas internas da base, mas saiu defendendo o Augusto Melo. E nas últimas horas, ele falou o seguinte a respeito do que aconteceu no final de semana.
essa tentativa de golpe para alguns, tem gente dizendo que é o contrário, que o golpe sofreu o Augusto. Eu estou só repassando aqui os lados. Eu não tomo partido, não visto camisa de clube, não visto camisa de partido político. Aliás, o futebol muitas vezes é espelho da política brasileira. Corinthians talvez seja espelho do que está acontecendo em Brasília, não sei. Eu deixo para os especialistas. Mas vamos ouvir o desabafo do Dinei, ídolo da fiel torcida. Foi torcedor de arquibancada da Gaviões e depois tricampeão brasileiro jogando pelo Corinthians. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu tô aqui na minha paz e tô vendo essa palhaçada aí. Será que vocês todos aí gostam do Corinthians mesmo? Será que vocês gostam do Corinthians aí? Que palhaçada! É presidente, não é mais presidente, é vice-presidente, presidente que não fala com o vice-presidente. Sabe quem tá sofrendo isso daí? É o torcedor corintiano, que toda hora você vê notícia ruim pro Corinthians. Já tá na hora, sabe do quê? Isso aí virar, sabe o quê? Os torcedores que tem que votar, porque eu não acredito mais em ninguém que tá aí. Olha o que vocês estão fazendo com o Corinthians, estão acabando com o final de semana dos corintianos. Ah, pronto, falei, só por Deus. Ô, Garrafa, isso tudo aí que aconteceu hoje da torcida chiar, reflexo de ontem. Também. É reflexo de ontem, não é só de Todo campo, mundo fica não. com os nervos à flor da pele. Reflexo de ontem. Aí o culpado é o jogador. 100% Por isso o Garro vem e fala assim, atrapalha. Ô, Fini, se a gente tiver lá mais pra frente, se tiver o Garro depois confirmando, eu tô só pedindo aqui, se tiver, o Garro confirmou aqui, na entrevista coletiva. Em cima do Garro, o Garro, o Memphis, o Martínez, eles não são corintianos. Eles são profissionais que são pagos pelo clube para jogar bola. Legítimo. Mas eles não têm a obrigação até de conhecer essa essência do Corinthians, que é bagunçada já há muitos e muitos anos. E agora transcendeu. Agora transcendeu a qualquer tipo de limite. O que aconteceu agora é algo absurdo. 10 anos de Corinthians, nunca vi isso daí. Mas você que tem raiz corintiana. Deixa o choque entrando aí, os torcedores corintianos que conhecem, eles vão tentar ali dar um jeito, mas o jogador, ele nem conhece tudo isso, não sabe, não tem noção de tudo isso que acontece no clube e agora em dimensão muito maior do que sempre aconteceu. O Garro tá assistindo a gente, ele tá vendo essas imagens, ele fala, o que eu faço amanhã? Eu não quero nem pro CT. Imagina o Memphis Depay, cara, ele pode pegar as coisas dele e ir embora, acabou, eu não quero mais ficar nisso aqui, olha isso aqui. Mas segundo a informação aí que foi falado, o Augusto Melo vai amanhã no Parque São Jorge fazer Vamos apertar pro Silvestre? Vamos confirmar. Se ele vai, né? Tá? Posiciona, ele está atrás de uma fonte. Aí eu quero confirmar já com o Silvestre, essa pergunta do Miller é importante. Porque ontem à noite eu já liguei pro diretor, pro Fini, falei, Fini, opa, peraí, precisamos de mais um zagueiro aqui. A gente movimenta o nosso time também, né? Mas às vezes costuma colocar volante, atacante, precisamos de 2, 3 caras na frente, porque se der confusão amanhã a gente tem que se mexer. Tá? Então, hoje foi um dia, teoricamente, de apenas repercussão. Mas o Silvestre que está apurando informações que amanhã o Augusto Melo, o circo vai continuar. Ué, se ele for lá amanhã... O circo vai continuar. Será que é isso que está acontecendo? Eu vou querer saber do Alexandre Silvestre. O Fini também vai trazer as imagens aí do momento exato. Segura aí, que é do momento exato que o Augusto Melo está lá. A mulher ligou, aí o Osmar falou, não, peraí, eu não sei se é bem assim. Tá. Gente, é um pastelão. Acho que foi o Garro ou o Mateuzinho, vocês me ajudem aqui, que falou sobre rebaixamento na zona mista. O Garro. Ele falou, não quero estar aqui para jogar contra o rebaixamento. Aí já é uma outra coisa. Se ele não quer participar de zona de rebaixamento, ele faz por onde? É coisa técnica aí. Olha, eu não quero lutar para não cair. Tá bom, então você ganha as partidas. Joga bola. É diferente, isso é uma outra coisa. O jogador pode se escolher. Pois não, Marina. Não, aproveitando aqui nas redes sociais, o pessoal, claro que tem os rivais, né, que tiram sarro da situação, enfim, do Corinthians, mas alguns estão nessa linha do Miller aqui, falando que a crise política do Corinthians não pode servir de muleta para o que está deixando de ser apresentado dentro de campo. Mas e eu também sou dessa torcedor opinião. Tá certo. O jogador fica confortável, o time não ganha, o cara vai falar também. Vou jogar a bola. Essa bagunça, eu faço a minha parte. Isso daí você dá motivo para o jogador se esconder atrás do resultado. Ou seja, reflete no trabalho. A gente aqui falou 1 minuto do cruzamento que o cara deu, que caiu quase na estação Itaquera lá. E estamos falando 50 minutos da confusão. Então o cara fala assim, o problema não é do jogador, deixa eles lá, eu tô tranquilo, o jogador se esconde. O jogador é malandro, a gente tá aqui entre 3 e vocês sabem, se tem uma desculpinha pra você se encostar e falar, eu vou tirar o meu e deixa a briga com os caras, essa guerra não é minha. Mas é isso que eu falei no início, Jamel. Isso, tudo que tá acontecendo, não isenta os jogadores que estão jogando mal.
que estão jogando, não estão jogando bem. Não, mas Aí tem o planejamento do treinador e eles não colocam em prática aquilo que tem que colocar. Não é chegar na cara do gol depois que o Thales assinou o contrato, sumiu. Sumiu, Chicão. Ele mandou uma bola na trave hoje. Mas mandou a bola na cara do gol. Na cara do gol. Trave não ganha jogo. Cara do gol. Trave não ganha jogo, Chicão. Né? Então, o jogador tem que ser cobrado sim por bom futebol. Verdade, verdade. Tem que ser cobrado. O jogador sim. tem que ser cobrado, Dorival tem que ser cobrado. O que o Jameli falou tem razão. Essa confusão toda armada no campo político serve pra boleirada falar, opa, atrapalha. O Jameli tá coberto de razão, o Miller levantou a questão e a gente tá agilizando aqui o processo. Silvestre, o que você tem de informação quer dizer que amanhã o circo pode continuar, com todo o respeito que me merece o circo. Amanhã quer dizer que há uma promessa do Augusto Melo tentar ir lá na cadeira? Eu não diria uma promessa, eu recebi a informação de um aliado do Augusto Melo de que ele irá ao Parque São Jorge para tentar retomar o poder. Presidente Osmar Stabile, estamos no apagar das luzes aqui na Neoquímica Arena, saguão de imprensa completamente vazio, e os últimos a deixar aqui ao meu lado, dentre eles, o presidente Osmar Stabile. O convidei para participar ao vivo, ele disse que não pode participar agora ao vivo, ok? Não dá para mostrar, eu sei que o diretor... Mas mostra lá então, não dá para ter leitura pelo vidro, dá para ver algum carro ali, 2 carros. O Stabile, nem sei se entrou no carro, porque eu estava agora olhando para vocês, mas enfim, ali naquele setor do estacionamento aqui dos subterrâneos da Neoquímica Arena, o Osmar Stabile conversou rapidamente comigo e disse o seguinte: não tenho apego ao poder. Filho? Com o documento que o Augusto chegou ontem, sábado, para tentar retomar a cadeira de presidente, eu não poderia entregar a cadeira da presidência para ele, porque não reconhecemos o documento. Se o Augusto conseguir uma liminar na justiça, um documento oficial da justiça, o Stabile falou que entrega, passa o bastão na hora. O Stabile tá dentro da regra. Ele foi lá... Ele estava bem sereno. Bem sereno. E também do Tuman. Perfeito. O Tuman, na entrevista que a gente viu aí, calmo. Bem tranquilo, calmo, de boa. Ele conhece de lei. Exatamente. Sabe o que ele está falando. Exatamente. Enquanto o diretor está preparando com a nossa equipe essa imagem, que é para fechar esse assunto, né? Do Augusto Melo tentando lá sentar na cadeira do Osmar Stabile. O Osmar Stabile pediu para a PM. Você tem aquele pedacinho de novo, filho? Vai, põe de novo. Só que... chegou já? Chegou. Então eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vou mostrar o momento mais bizarro de tudo que aconteceu ontem. Tá? O Augusto Melo tentando pegar a cadeira lá do presidente do Corinthians. E a pergunta é: SAF é a solução para o Corinthians? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Vocês vão pensando enquanto a gente vê um pouquinho mais. Agora são imagens exclusivas, que ainda não foram mostradas aqui, de ontem, do que aconteceu no Parque São Jorge. Não, eu sento na cadeira. Sabe aquela brincadeira de cadeira? Ele fica rodando na cadeira? Parecia isso, sabe? Vai tirando a cadeira, até ver quem vai ser o presidente. Se liga na tela, vai, vamos lá. 9 de abril são lunas de pleno direito. Portanto... Isso você que está falando. Né? Não, é a doutora Ângela que está falando. É uma decisão tomada pela presidente do Conselho. Eu quero dizer para você o seguinte: eu preciso ter conhecimento de tudo isso. Eu, na verdade, ensino, eu não posso assinar. Não precisa. Não precisa assinar. Não precisa, doutor. Tá bom. O que ele falou, doutora? Que é para a gente ir embora daqui, que o final de semana não pode ser feito assim, que é para juntar toda essa papelada no processo, que o processo não existe, que sumiu, que ele não viu o processo da ética. Ele falou que vai chamar viaturas? Sim. Exatamente. Que é golpe. Vocês viram? Muito ruim. Mas vai lá, Augusto Melo esperando aqui, o outro na cadeira ali, ó. Eu tô de olho na cadeira. Ô, Garrafa, mas o Stabile, sabe o que ele falou? Mas se tiver um papel jurídico... Jogador. Ele fez final de semana não é dia pra fazer isso. Exatamente, eu concordo. Não é dia pra fazer isso. E você faz amparado pela justiça, você comunica. Presidente, o senhor está destituído, na próxima segunda-feira eu vou estar aí e tal. Se fosse uma liminar, né? Porque liminar funciona fim de semana. Se fosse uma liminar, que a justiça realmente determinou, aí ok, faz parte. Agora não foi liminar, foi um papel de pão assinado. E foi a canetada. Ô Silvestre, enquanto a bancada se prepara para responder se o Corinthians, a solução é SAF, né? Cruzeiro tá aí.
Veio o SAF agora pro Cruzeiro e tal, o Ronaldo comprou, teve que vender e tal. O presidente do Botafogo também fez uma SAF, vendeu o time inteiro agora contrata. SAF boa pra mim é a do Bahia. Séria, empresa séria, né? De um grupo sério. Então, né? Bragantino. Então a pergunta é, pra você em casa, vai hashtag mesa redonda com a gente, pra bancada, SAF é a solução pro Corinthians, sim ou não? Silvestre quer uma última informação. Pois não, Silver? Vamos ficar atentos, então, em 2 datas agora a respeito do Corinthians. Eu diria até uma terceira, amanhã, segunda-feira, caso o Augusto chegue com uma liminar, com um documento judicial, o Stabile falou que, aprovando esse documento, ele sai da cadeira da presidência e entrega de volta para o Augusto Melo. Próximo compromisso do Corinthians, tem a paradinha para a data FIFA e o Corinthians joga antes da paradona para o Mundial de Clubes, dia 12 de julho, contra o Grêmio fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 9 de agosto está marcada a Assembleia Geral de Sócios, que vai decretar ou não o afastamento do Augusto Melo. Ele foi afastado na votação do Conselho Deliberativo e agora o sócio vai referendar ou não numa outra votação que está marcada pelo Tominha no dia 9 de agosto. Bom mesa redonda para vocês. Posso desligar tudo agora? Sim, Silvestre, pode sim. Quem tá aí com você? Qual é a nossa equipe? Vem cá, vem cá. Tá com vergonhinha? Osmar de Menezes, o Homem de Pedra. Aqui, ó, o Homem de Pedra. De verde, né? Eu quero ver de verde na Neoquímica Arena. Você é inteligente pra caramba, né? Mas hoje não foi o dia do beleza. Tá, e o Márcio Arcanjo, que é o nosso câmera, que não quer aparecer, eu preciso devolver logo. Ou vem ou fica atrás da câmera. Não quer aparecer, dá só um tchauzinho. Isso, um joinha, beleza. O cara trouxe uma garrafinha. E o Arcângelo trouxe uma garrafinha do Palmeiras na mochila. É um animal. Tchau, gente. Tá certo. Parabéns, Silvestre. Parabéns ao Pedra, ao Márcio, a nossa equipe aí na Neoquímica Arena. Avise a dona Renata e também a Maria que amanhã o senhor está num plantão bravo para mostrar mais bastidores do Corinthians. Bom trabalho para você, Silvestre. Cobrir o Corinthians é situação complicada. Então, Fini, eu vou passar. Eu começo com a Marina Buffon. Vamos ser, na sequência a gente vai passar para a bola. Tem Santos, tem Palmeiras, brasileiro tem um novo líder, tem Champions. Tem atenção, hein? Atenção, oi? Tem também matéria especialíssima com o Estevão. Fez hoje o último jogo dele... No Brasil. No Brasil. Com a camisa do Palmeiras, tá? Então a gente tem muita coisa aí. Então eu quero a resposta, eu vou começar com a Marina Buffon. SAF é a solução para o Corinthians? Só que SAF é a solução para o Corinthians, sim ou não? Utopicamente falando, Garrafa, não. Mas diante da situação, não gostaria que fosse, não deveria ser, mas é. Miller, SAF pode ser solução para o Corinthians? É solução para o Corinthians? Diante da situação, 2 bi de dívida seria uma boa saída. Chico vai pensando, vou deixar ele por último. Jameli, que conhece muito desse mundo empresarial também, né? SAF pode ser uma boa para o Corinthians ou em se tratando de Corinthians, um clube das maiores torcidas do país, a coisa não é tão simples assim? Garrafa, eu acho que eu vou um pouco mais nesse debate aí, porque eu acho que a SAF, a gente entendeu aqui, muita gente entendeu aqui no Brasil que a SAF resolve tudo, soluciona tudo. A gente tem exemplo, o Miller falou do Red Bull, tem a SAF do Botafogo, a SAF do Cruzeiro, do Curitiba, a gente está envolvido na SAF do Juventus agora, que depois a gente vai falar um pouquinho, né? Então, eu acho que para um time que nem o Corinthians, a SAF seria uma solução se entrasse nessa parte de renegociação de dívida, de uma gestão profissional, mas é difícil você fazer uma SAF no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, nesses grandes clubes. É diferente você fazer a SAF no Juventus. Agora, no Corinthians... O Juventus está tentando SAF também? Explica pra gente, Jameli. Não, a SAF do Juventus é o seguinte, o Juventus... Pera, desculpa, só para não perder o ritmo aqui, vou encerrar. E eu volto com a SAF. O Juventus está pensando em SAF. Alex, SAF pro Corinthians é solução? Em times grandiosos, como o Jameli falou, realmente é muito difícil. Mas o buraco do Corinthians é tão grande, é tão imenso, que parece até que chegou ao fundo do poço, que eu não vejo solução para que alguém chegue lá numa administração normal e a curto ou médio prazo melhore a situação do clube. Então, ou algo, radical acontece para o benefício do Corinthians, ou não sei o que vai acontecer. Falir não vai porque o Corinthians é gigante, mas os bilhões de dívida, essa crise institucional que a gente vê, que eu jamais vi em 30 anos de carreira. É um negócio absurdo o que está acontecendo com o Corinthians. Então, algo muito forte e fora dos padrões
Tem que acontecer para pelo menos amenizar SAF, o futuro do sim ou não? Sim, nesse momento sim. Paulo Sérgio, que nasceu lá dentro do Corinthians, né? Campeão pelo Corinthians, a gente sente seu abatimento, é natural, né? Ver o Corinthians do jeito que a gente está vendo, discutindo o Corinthians do jeito que a gente está discutindo, não é isso que a gente queria. SAF é solução para o Corinthians? Cara, eu sou de uma época de Vicente Mateus. Vicente Mateus, ele colocava a canetada e ali batia o martelo e acabou. Hoje não tem mais, né? Vicente Infelizmente, nessas últimas gestões que nós estamos vendo aí, é só negativo. Agora, uma SAF iria aguentar a pancada todo dia? Não vai aguentar. Não vai aguentar. O torcedor vai bater lá, vai chegar lá. Aí o cara que vai pensar em traçar, fala, no Corinthians não. No Corinthians não. Tô com o Paulo. Chico Lang, SAF no Corinthians, sim ou não? Olha, ô Garrafa, nós tivemos uma experiência, não de SAF, mas uma experiência interessante no Palmeiras, onde a Leila Pereira acabou assumindo a presidência e também era patrocinadora do clube. Não é o modelo SAF. Não é o modelo SAF, é o modelo que o Palmeiras fez. Tá. E o Palmeiras aqui entre nós, antes disso, era um cortiço. Era um cortiço. Estava numa situação complicadíssima até a chegada do Paulo Nobre. Até a chegada do Paulo Nobre era um cortiço. Ninguém sabia o que ia acontecer no Palmeiras na próxima semana. E o Corinthians hoje está numa situação parecida. Eu acho assim, que a SAF é boa se vier pagando a marca Corinthians o quanto ela vale. Eu, na minha cabeça aqui, acho que vale 5 bilhões. Se a SAF chegar e dar 5 bilhões pelo Corinthians, e com 5 bi, né? 5 bilhões de reais, eu estou falando, né? Não estou falando em dólar, estou falando em cruzeiro, real, né? Então, se chegar e pagar, eu acho que é uma coisa interessante, desde que ela tenha autonomia para fazer tudo que tem que fazer. Eu penso aí assim, paga o estádio, paga as dívidas, paga tudo. Eu respeito a opinião de cada um, eu penso assim, SAF, se for uma SAF profissional com um grupo empresarial como o Manchester City, que já está no futebol, acho que pode até dar certo. Como a história lá do Bragantino, acho que pode dar certo. De aventureiro, o futebol tá cheio. Tá? Você vê esse maluco do Textor aí, né? O cara tem dinheiro, põe, ele tá fazendo negócio para ele. E num clube como o Corinthians não funciona. Corinthians, a marca Corinthians, a grandeza do Corinthians, assim como a grandeza do Flamengo, a grandeza do Palmeiras, a marca Corinthians é muito forte. Um clube bem organizado, bem administrado, bem gerido, sem essas vaidades. Corinthians, sai dessa. Sai dessa. Pode demorar um pouquinho, mas sai dessa. O Flamengo estava numa draga danada, veja o Flamengo como está hoje. Não precisou de SAF nenhuma, né? O Corinthians tem uma gigantesca massa de torcedores corintianos. Bom, segura então para a gente falar do Santos. O Neymar hoje jogou o Santos na zona do rebaixamento. Você quer ver? Mas, Jameli, o Juventus está pensando também no projeto SAF e você tem uma escolinha lá no Juventus, não é isso, Jameli? Isso, a gente tem uma escolinha lá no Juventus, a empresa, né, a nossa empresa Total Player. Há mais de 15 anos a gente faz da bilheteria do Juventus, fora que a gente é patrocínio. Em cima do que o Chico falou, né, a gente lá no Juventus, a gente faz um valuation, né? Por Chico vale 5 bilhões. Para mim pode valer 10 ou pode valer 1. Então, a primeira coisa, quando você vai falar de SAF, você tem que fazer um valuation, que é analisa a marca, analisa o que pode dar de retorno daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, e vai chegar num número. Se você colocar 1 bilhão aqui, é justo vender a marca do Corinthians? Vai ter gente que vai falar que sim, vai ter gente que fala que não. Então a primeira coisa é fazer um valuation. Precificar. Precificar o que é, quanto vale essa SAF. A segunda coisa é colocar isso, que é o que a gente está passando agora lá no Juventus, né? Que a gente está envolvido. Você nasceu no Juventus, né, Jameli? Para quem não sabe. Comecei no futebol. Hoje está com a escolinha lá. Estou com a escolinha lá, 300 Passou meninos. pelo Corinthians e depois foi pro São Paulo? Isso, saí do futsal do Juventus, fui pro Corinthians um pouquinho e fui pro futebol de campo no São Paulo. E daí fiz minha carreira na base no São Paulo. Tem as imagens do Jameli lá. Olha lá. Fala pra gente, Juventus, Jameli. 7, 8 anos, olha lá. Que legal. E em cima disso... Aí é futsal do Juventus? Aí é o futsal do Juventus. Então você era um moleque Aí nesse né? time deve estar o Juninho Paulista, deve estar nesse time aí. O Anderson Lima também deve estar nesse time. Daí você saiu pro campo do São Paulo? Daí eu fui pro campo do Corinthians um pouquinho daí fui pro futebol de campo do São Paulo. Então, em cima do que você falou, Garrafa, o que acontece hoje? Tem muito aventureiro que tem muito dinheiro. É isso. Então vem um cara que nunca viu de futebol, que nem o Textor, que é um forasteiro, um cara que nem nunca viu falar.
Ó, esse é um jogo do Juventus. Esse cara Deixa eu ver se o Jameli jogava esse a bola. cara que perde a bola pra mim é o Fernando Diniz, ó. Fernando Diniz saiu jogando, perdeu a bola e eu fiz o gol. Já daquela época ele queria fazer a saidinha. Volta esse lance. Volta esse lance, Diniz. Vem aqui participar com a gente. Que legal, que imagem. E, ó, o Diniz, então... Volta, quer ver? Ó, o Diniz que perde a bola pra você, a tal da saidinha. Quer ver? Esse cara que vai pegar a bola agora, ó. Esse é o Fernando Diniz. Aí é o Diniz. Esse é o Fernando Diniz. Olha lá. Vai fazer essa... entregou Ele errado. foi o passe também. Eu roubei. Mas vale a pena falar que nessa época, o cara do futebol de salão era o Fernando Diniz. Era o Diniz. Jogava muita bola. Jogou muita então, bola. voltando um pouquinho, né, pro futebol e pra SAF, o que acontece? Tem muito aventureiro que não é do futebol, o cara é do mercado financeiro, o cara tem uma empresa no exterior e tal. Vem pro Brasil, contrata um jogador de nome, né, tem algum cara de relação... Pra falar que ele é do futebol, né? O cara, às vezes, o jogador não sabe nem quem é o cara, vem, pega uma SAF dessas, põe o dinheiro e começa. Só que, Garrafa, que nem no caso do Juventus, no caso do Corinthians, o dia zero, tudo bem. Aprova no conselho, o time no estatuto muda para ter uma SAF, vê lá 1 bilhão, e 5 sempre bilhões. lembrando, porque tem aquele nome daquele jogador. Aquele jogador que vende a ideia. É complicado, não é simples. E agora, e o dia 1? Como é que funciona? Quem que vai pegar e vai ser o executivo de futebol, o cara que vai falar com o jogador, o cara que vai no vestiário? A gente tem aqui dois ex-jogadores que Jameli, falar e outra assim, coisa, o futebol tem que ser um negócio, tem que ser uma empresa, mas ele envolve paixão. Mexe com um monte de gente, mexe com paixão. É isso aí, Garrafa. A paixão de você que tá em casa, que não tá nem aí. Você não quer um real do Corinthians. Você quer o Corinthians campeão. Você palmeirense não quer nada do Palmeiras, que é o Palmeiras campeão mundial agora. Você, São Paulino, a mesma coisa. Então, é complicado. E o Jameli, obviamente, né, com a história bonita no Juventus, tem escolinha por lá, iniciou carreira. E eu e o Jameli, quer ver? O Jameli vai mostrar umas coleções das camisas dele. E eu e o Jameli... Só uma coisa, antes dessa valuation, que seria... É uma palavra bonita, Eu tenho o Corinthians, eu tenho o Santos, Palmeiras, São Paulo falar ainda, viu, jogador? Valuation, o cara vai judicial. Antes da valuation, o cara vai falar assim... E aí, a torcida compensa ou não entrar no Corinthians? Rola essa imagem, o Jameli, lá no escritório dele, mostrando, né, as camisas, tal, um pouquinho da sua história. Rapaz, olha que o Jameli descobriu que ele me mostrou. Segura aí, se liga na tela, quer ver que legal? Pessoal, então, eu tô aqui na Total Player, aqui no nosso escritório, né? A gente tem algumas camisas aqui que a gente tem de recordação, a minha bola de prata, aqui algumas camisas minhas do Juventus, né? Aqui a do Santos. E essa aqui, ó, olha, vocês conhecem esse cara aqui, ó? Ó, aqui tem Juninho Paulista, Dida, André Luiz, Caio Ribeiro, Marcelinho Paulista, Roberto Carlos, Danley, e tem esse cara aqui, ó, o único que não é jogador, que é repórter, que tá com a gente. Isso aqui foi a classificação que a gente teve para a Olimpíada de Atlanta, o pré-olímpico de Atlanta. Isso foi em Mar del Plata e ele acompanhou a gente esse tempo todo. Essa foi a minha primeira cobertura da seleção brasileira pela Rádio Globo. Não era permitido o repórter dentro de campo, claro. E aí Paulo Soares estava narrando, amigão da galera, e eu estava lá na cobertura como repórter. E aí, Garrafa fez um plano, bolou. Burlou a lei. Meu querido, você foi fazer lá. Fui levar aos ouvintes da Rádio Globo a palavra dos campeões, porque o Brasil ganhou da Argentina, se classificou para o Mundial, e naquele início ainda de celular, o Garrafa no sábado fazendo plano, conhecendo o estádio de Mar del Plata, por onde eu poderia pular se o Brasil fosse campeão, e aí ficou o registro. Essa foto do Jameli, ela foi capa do Estadão. Eu tenho essa recordação Jeitinho muito bonita. Brasileiro. Isso aí. Poderia, mas levei a informação. Fui atrás da informação, é o papel do jornalista. Não prejudiquei ninguém e mostrei a festa dos jogadores e jogadores consagrados e famosos como Jameli. E essa camisa eu tenho, a do Marcelinho Paulista, tá guardada comigo. Eu vou trazer para vocês aí. Bom, bons momentos, né, Jameli? Bom momento e, cara, é muito legal essa história. E só para terminar o negócio da SAF, que eu acho que é bom importar, o Juventus ontem, o presidente Tadeu até mandou uma camisa aqui, depois eu vou dar de presente, sortear, fazer rifa. Ou os caras vão brigar aqui pela camisa, eu não sei, eu tenho 3 camisas. Pra 2 não serve aqui. Tem duas camisas da escolinha e uma que o presidente Tadeu, que tomou posse ontem, né? E tá nesse processo todo. Então, o que eu queria falar da SAF do Juventus é o seguinte, que a gente lá tá com uma proposta. A gente não sabe, parece que foram 3 propostas que foram protocoladas, vão ser abertas agora. Então, a nossa ideia é o Juventus para Juventino.
Né? Para quem é da Moca, quem é do Juventus, quem tem... Deixar, claro, se tem uma proposta de 10 milhões e uma de 100 milhões, não dá bem para conversar. É mas estudar melhor. Coisas próximas, porque a gente é apolítico. Eu não quero ser presidente do Juventus, eu não quero ser nada lá. Então a gente... Só para você ter uma ideia, o Juventus, o grau de maturidade que tá, a eleição foi 53 a 51. Acirradíssima. Olha como foi. Daí teve a aprovação de contas, que não aprovou as contas, 50 a 52. Quer dizer, a democracia no Juventus fala. Então a gente fala com o Magrão, que é o candidato da oposição, a gente fala com o Tadeu, que é o presidente, o Carlos Eduardo, o Índio, o Mário. O Mário é o marido da Magali, a Magali jogadora, que foi uma história. Então a gente fala com todo mundo no Juventus e por isso que a gente está com uma proposta lá. E que a lei venha a ser cumprida e o que for melhor para o Juventus possa ser feito. Transparente. Transparente. Aliás, põe então as imagens do Neymar. O Neymar hoje, o Santos tinha tudo para ganhar o jogo. Pode ter sido o último jogo do Neymar, ele foi expulso. Separe essa imagem, só que antes... Bom, vamos com o Santos, Fini, é isso então? Vamos ver como é que foi. O Santos perdeu para o Botafogo e está afundando cada vez mais na zona de rebaixamento. Eu quero saber se o Neymar fica ou não fica. E ele foi responsável, para mim, pela derrota de hoje. Se liga na tela. Se tem jogo do Santos, tem todos os olhares voltados para ele. E para a partida diante do Botafogo na Vila Belmiro, o ídolo da nação santista Neymar Júnior foi titular e bastante exaltado, bastante celebrado no anúncio oficial da escalação. Neymar Júnior tem que renovar ou não? Meu Deus do céu, cara. Pergunta pro cachorro se ele quer osso. Pergunta pra nós se nós quer cerveja. Com certeza, é o que ele quer e é o que a torcida espera, né? E nós precisamos. E é o que a gente precisa, né, do Neymar. Sem o Neymar, hoje o Santos tá ferrado. Eu acho que tem que renovar, por causa que ele ainda não entregou o que a torcida espera, entendeu? Ele é muito ídolo e a gente só espera isso dele. Com o Neymar em campo, o Santos jogando de uniforme azul começou o jogo contra o Botafogo na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o craque da camisa 10 fez de tudo para ajudar o Peixe a sair na frente do placar. Aos 24 minutinhos de bola rolando, o Ney chamou a responsa na jogada individual e quase fez um golaço na Vila Belmiro. Já no segundo tempo, foi a vez do Neymar iniciar o lance que por muito pouco mesmo não resultou em gol. O Barreal tentou achar o Guilherme, só que o David Ricardo tirou em cima da linha e evitou o gol santista. Gol que, aliás, até chegou a sair com o próprio Neymar, mas que foi invalidado por ter sido marcado com a mão pelo camisa 10. Como já tinha recebido um cartão no jogo, o craque foi expulso de campo depois do segundo amarelo e pode ter feito nesse domingo a última partida com a camisa do Santos antes do fim do contrato dele, no dia 30 de junho. Expulsão atrapalha, qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais do Ney, que vinha jogando, né, fazendo um jogo grande. O Ney se preparou muito para esse jogo, mesmo com as condições adversas de uma torção que ele teve no último treinamento, no penúltimo treinamento, né? Não no último. Para piorar ainda mais as coisas para os santistas, o Arthur tentou cruzar e acabou fazendo o gol da vitória do Botafogo por 1-0, resultado que deixa o Santos na zona do rebaixamento. Não é mole não, tem que honrar a camisa do Peixão, filho da mãe. Isso. Torcida tá pegando no pé do Santos, né? Porque o Santos hoje tinha tudo para ganhar, não ganhou, para mim, muito graças ao Neymar. E olha como é que ficou a tabela. Deixa eu ver, Fini. Deixa eu ver o que aconteceu com o Santos. O Santos tinha até possibilidade. Olha o Santos. Espera aí, vamos ver. Opa, temos... é o início, né? Bom, Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras. Daqui a pouco a gente vem com Palmeiras aqui. Palmeiras cai para a 4ª colocação. Temos um novo líder. Fluminense é o 5º, Bahia é o 6º. Olha o Mirassol, gente. Em 7º. Atlético Mineiro recuperou o 8º. Cadê o Corinthians do Chico Lang e do Paulo Sérgio? Botafogo é o 9º. 10º Ceará. Vira a página para ver se a gente acha o Corinthians. Ó o Corinthians aí, Paulo Sérgio. Ó, Chicão. 11º, 15 pontos em 11 jogos. O Grêmio é o 12º. São Paulo do Miller, 12 pontos na 12ª colocação. Detalhe, com 2 pontos da zona de rebaixamento.
né? Abaixo dele tem o Internacional, uma surpresa. Que acabou de perder pro Fluminense. Perdeu em o casa. Inter, que coisa, gente. Esse Internacional, a gente apostando no Inter lá no começo da temporada. Olha o Inter, 14º, o Vasco 15º, o Vitória, que empatou com o Corinthians, que resultado importante. Pula fora da zona de rebaixamento. A maior surpresa vem aí agora pra mim. E o Fortaleza do Vojvoda. surpresa. Dá pra fazer um programa pra gente tentar entender o que tá acontecendo com o Fortaleza. Essa é a maior surpresa. O Santos, 11 jogos, 8 pontos. E o Neymar, que fez solidariedade, né? O pai do Neymar falou que o Neymar fez solidariedade ao Santos, né? O Santos está em 8º, tá em 18º com 8 pontos, Juventude é o 19º e o Sport é o 20º. Que história é essa de solidariedade? Você tem a sonora do presente do pai do Neymar? Separa a sonora do pai do Neymar e vamos mostrar o lance. E eu acho que jogou muito na culpa nas costas do Neymar. Quer ver, ó? Aí estamos vendo um pouquinho do jogo. Aí, ó o lance. Que burrice, né? Ô, Jameli, você falou que ia ser pênalti, não é isso? Se o Neymar não põe a mão na bola, ele toma um chute na cabeça. É isso pênalti! mesmo. Era pênalti. É isso mesmo. Eu trabalhei nesse jogo, eu comentei esse jogo num outro canal. Aonde você comentou? Você estava onde? Pode falar. Eu estava no Fanatiz. Fanatiz, que é o pay-per-view para fora do Brasil, boa, né? boa. A gente faz lá em português e em espanhol, né? O Jameli não para. E daí eu tava lá. E eu tava falando nesse momento que o John era o melhor em campo de um lado e o Neymar do outro. O Neymar jogou bem. Jogou muito bem o Neymar. Mas falou muito, né? Mas daí tomou um cartão amarelo bobo, um cartão amarelo merecido. bobo. Merecido. Ele falou que não, mas foi merecido. E daí faz um lance de juvenil. Porque essa mão originou o segundo amarelo. E ele disse na rede social que não, que o amarelo, o primeiro foi injusto. Não importa. Né? Mereceu. Mesmo que tivesse sido Paulo, jogador profissional, já tá com amarelo. Sendo ele Neymar. Pô, tem que ser quando malandro. faz uma bobagem dessa daí... Tem que ser malandro. É como o Jameli falou ali, joga o corpo pra cima do defensor e aí Garrafa, aí tem o contato. No mundo do VAR, como é que o cara vai tentar fazer um gol de mão? Se fosse na época do Maradona, tudo bem. Mas no mundo do VAR, é óbvio que a TV, as imagens iam pegar a mão e ia tomar o cartão. E o pior disso tudo, se tivesse o jornal, Gazeta Esportiva, antigamente a manchete tinha que Qual ser que era a assim, manchete? Neymar pode dar os 3 pontos pro Santos, mas no final perde os 3 pontos. Ó o amarelo, gente. Ó, o Neymar não condiz com a verdade. Ele pôs em rede social que ele não merecia. Eu quero ver se merece ou não. Ele ficou reclamando com o árbitro de novo. De novo. Vamos ver. O Neymar é o Zubeldia do campo. Não, queria ver se fosse ele tomando esse chute aí. Ô, Miller, podia até ser expulso ou não. O amarelo foi bem, mas o amarelo não tem como falar que não tinha que tomar esse amarelo. É o critério do juiz, né? Porque o juiz deu o amarelo mais por pressão do Marlon Freitas mas foi um pontapé do por que trás. do Mas foi falta para amarelo, não foi ou não? Você acha que não? Foi falta para amarelo. Sim. Um pouquinho antes, Garrafa, disso aí, o Neymar, cara, falando muito. Reclamando, o árbitro fica pé da vida também. Chato, E fala, opa, peraí, para. E toma um amarelo, cara. Porque ele se acha o dono do Santos, né? Ele se acha o dono do futebol mundo e do Santos. Vamos ver se vai renovar. Eu não quero ser leviano, porque o Neymar tem, antes da parada da Copa, da Copa do Mundo de Clubes, teria mais um jogo. Um cara que faz uma falta dessa daí, depois faz aquela outra lá, né? 2 cartões, já não joga o último jogo, a situação está indefinida. Tá liberado já, né? Tá liberado já. Eu não quero ser leviano, mas só estou deixando para você refletir. Ele tem que o Neymar, quando a gente imagina em Neymar ajudar o Santos, é tecnicamente, com a qualidade que ele tem. Hoje ele ajudou. Né? Hoje ele ajudou, pode ajudar. Essa lambança. Só que na eliminação foi contra o CRB. Se eu estiver errado, o Fini me ajuda. O pai do Neymar, o Neymar pai, deu uma entrevista que pra mim foi uma das piores entrevistas que eu já ouvi do Neymar pai, que eu já ouvi no mundo do futebol em se tratando de Santos. Olha o que ele fala referente ao Neymar ter voltado ao Santos, na tela. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. Gente, a gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido
qualquer outro clube, ou o mesmo Santos, o clube falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. Ele fala que o Neymar veio aqui para se recuperar e que aí, eu preciso ajudar o Santos, né? Aí ele teve que jogar. Ele veio aqui para jogar também. Ajudar no aspecto financeiro, legal. Agora, você aí conhece um cara chamado Pelé, que já não está mais entre nós? Acho que todo mundo que está assistindo sabe quem é o Pelé. O Pelé, né, depois que ele parou de jogar, várias vezes ele se envolveu com o Santos, em vários momentos do Santos, em bons momentos, em momentos ruins do Santos. E o Pelé, em nenhum momento, se mostrou maior que a entidade. O Pelé nunca se mostrou maior que a entidade Santos Futebol Clube. E o Neymar, através do seu pai, falar que o Neymar veio fazer solidariedade ao Santos Futebol Clube. A grandeza do Santos Futebol Clube precisa lá de solidariedade de Neymar, da família Neymar. Que me desculpe. Ajudou? Ajudou. O Pelé nunca fez isso. O Neymar pai deve desculpas ao Santos. É o que eu penso. Pensando aqui, não era mais fácil o pai do Neymar colocar um assessor para dar esse tipo de entrevista? Não ele se expor com tudo isso? Não era mais fácil? Ele não gosta disso. Paulo, eu trabalhei com o Neymar e talvez eu tenha sido, junto com o pai do Neymar, na época que o Neymar era uma minhoquinha, que a gente fala no futebol. Agora ele é um dinossauro, né? Sei lá. Mas ele era um minhoquinha. Eu falava não. O Neymar precisa escutar não. É isso. E precisa obedecer, cara. Eu não sei se tem alguém que fala pro Neymar hoje alguma coisa e o Neymar acata e fala um não. Eu tenho uma sugestão, que eu acho que se o Neymar quer fazer solidariedade, eu acho que o pai do Neymar tinha que fazer assim, o contrato do Neymar é de 1 ano ou até a Copa do Mundo, ele vai ganhar R$1 por mês para ajudar o Santos. E tudo que eu trouxer de marketing é 90% meu e 10% do Santos. E o salário do Neymar vai ser R$1. Faz isso, renova o contrato com o Neymar. Vai ser bom pro Santos, vai ser bom pro Neymar. E ele dá passa uma mensagem, uma mensagem pra torcida do Santos que o Neymmar é santista e quer ajudar o Santos. Esse é o caminho. É aí que eu falo, não poderia ser um assessor falando isso. Mas diretamente o pai. Tocou a campainha, tem presentes, mas Miller, eu quero saber, o Neymar, depois do dia 12, deve responder se fica ou não. Pelo pacote do que você viu, será importante a renovação do Neymar com o Santos, ou você acha que é melhor não? O que você pensa? Não, o Neymar, poxa, se ele renovar com o Santos, pro Santos é muito bom. Até porque, tecnicamente, é indiscutível. Claro. E outra, o nome Neymar traz dinheiro pro clube também. Perfeito. Eu acho que aí tá um casamento perfeito. Pra mim, se eu fosse o pai do Neymar, renovaria até a Copa do Mundo com o Santos. Vamos aguardar. Tocou a campainha, o material do Palmeiras já tá na ponta da agulha. Tem a matéria especial do Estevão também. Entrevista exclusiva com o Estevão. Pô, que legal. Então, Marina Buffon, presentes para o nosso público. Garrafa, muita gente mandou e-mail, mandou mensagem. A gente teve trabalho aqui para escolher, viu, gente? Presente número 1, que é a chuteira da Umbro, tamanho 42. Aí, super obrigada a Umbro, com essa homenagem aí à seleção inglesa. Foi para o Wellington Almeida, da Vila Cruzeiro. E o presente número 2, que é uma camiseta do Palmeiras, que a gente vai falar agora em seguida, tamanho G, e uma luva da Poker da loja Gold Placa, lá no www.goldplaca.com.br, foram para o Mário Cincanati, do bairro Santa Cecília. Nossa produção vai entrar em contato com vocês, para vocês virem retirar esses super presentes aqui durante essa semana. Legal, Marina. Domingo que vem eu quero ver se eu tiro uma folga, né? De repente, sei lá, o Alex, o Paulo, alguém apresenta o programa aqui. Quero tentar concorrer a você presentes. A produção tá caprichando. É porque você tá muito nervoso. Mas não é, olha os presentes. Calma aí, você tá nervoso hoje, hein? Você tá nervoso hoje. Bom, vamos lá, vamos ver como é que foi Palmeiras. O Palmeiras Só vê isso hoje? Em 5 minutos tomou 2 burdoadas. Tem que mostrar isso hoje, Tá 2 gols do Caio Jorge, logo no início do jogo, né, Alex? Isso foi a 1 minuto. 1 minuto. Em 4 minutos, 2-0, 2 gols do Caio Jorge. Defesa do Palmeiras, uma gracinha aí, né? Palmeiras não perdia fora de casa. Lembra aqui o diretor, o nosso Luiz Ricardo Fini, que torce para a Portuguesa, que o Palmeiras não perdia há 20 jogos. Torcedor do 15 de Jaú. 2-0. Alex, você assistiu bem o jogo? Não assisti. E o Alan descontou até onde você assistiu. Resultado justíssimo, né? Não. O primeiro tempo só deu o Cruzeiro, poderia ter feito mais. Pelo tempo que deu de eu assistir o segundo tempo, o Palmeiras melhorou bastante, criou até outras possibilidades, fez um gol e poderia até ter conseguido um empate, sabe? Foi um momento ali de pressão, de tentativa, enfim.
Mas o Palmeiras hoje não foi bem, o Abel estava extremamente nervoso, no primeiro tempo tomou cartão amarelo, quase foi expulso e poderia ter sido expulso, e ao sair de campo, empurrou um cinegrafista, saiu, foi ruim, já recebi... Você vai ter essa imagem aí? Já recebi informação aqui que não foi O Abel empurrando o cinegrafista, porque o cinegrafista jogou, fez gol, alguma coisa? Vai ver que era zagueiro do Cruzeiro, né, não sei. O Abel recebe direito de imagem? Recebe, né? Recebe, né? O profissional que tá lá trabalhando, não. Mas ele empurrou o cinegrafista? Eu não vi a imagem, tô Você recebendo tem a informação imagem, aqui. filho? Vamos ver, eu quero... Pra não falar que, né, falei de flores, então separa essa imagem. Miller, a semana passada a gente tava discutindo aqui, viu, Jameli, Chico, Marina, enfim, a todos, a gente tava discutindo aqui, quem termina na liderança, Flamengo ou Palmeiras? Terminou o Flamengo, mas terminou da pior maneira, o Palmeiras quase saindo do G4, e é o último jogo antes do Mundial, Miller. Tem algum reflexo pro Mundial ou nada? Não, pra mim não tem reflexo não, né? Até porque vai ficar lá um mês no Mundial, lógico, né? Dependendo do andamento dentro da competição. Mas eu falei pro Xará, né, Xará? Até o final do campeonato, Palmeiras, Flamengo, essa turma aí, vão ficar oscilando ali na liderança. Agora o Flamengo, né? O Flamengo arrebentou, passeou contra o Fortaleza, dentro de casa. E eu disse pra você na semana passada, o Flamengo vai ganhar 4 pontos. Acabou ganhando 6. Porque o time realmente é o melhor time da Sul-América. Mas que engraçado, vejam vocês. No meio de semana, o Palmeiras passeou na Libertadores. Sim. O Flamengo, com as calças na mão, se classificou contra o Tátira. Quase caiu fora. Né? Quase caiu fora. No último aí momento, hoje é o Palmeiras, o Cruzeiro tá numa ascendente, perdeu pro time. Cruzeiro tá bem. Cruzeiro tá bem. 11 jogos invicto já. 11 jogos invicto, quebra a invencibilidade do Palmeiras. Palmeiras toma esse amasso em 5 minutos, depois difícil virar, e o Flamengo passeando. E aí vocês já viram a tabela, o Flamengo é líder, o Palmeiras é o quarto. Abel Ferreira falando, mas você tá separando a imagem. Você tá separando a imagem. Vocês estão exagerando, velho. O Abel não empurrou ninguém. Vai empurrar o cinegrafista por quê? Antes da gente ver essa imagem, quero ouvir o Abel, vai. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco, tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Ufa! Nossa, eu achei que tinha acontecido uma coisa grave. O Abel simplesmente quer placas de trânsito, de sinal de trânsito, abertura de caminho para o Abel Ferreira. Agora você está pedindo isso. Coloquem placas, o câmera, proibido à esquerda, área de Abel Ferreira. É isso que o Abel quer também? Abel, mas não quer exagerar. Você tem a imagem, filho? Porque, né, ele se pediu desculpa, mais uma desculpa do Abel. Como pede desculpa o Abel também, né? Quase todo, estava indo bem, Abel. Deixa eu ver. O cara tá trabalhando. Deixa eu ver. Olha lá. Paulo. Mas o cara também tá filmando ele ali. Ele tá vendo o cara ali. O cara não tá nem filmando ele. ele. Não tá nem filmando ele. O cara não tá filmando. Boa, Paulinho. Ele. O cara não... não era ele. Não era ele que tava filmando. Olha lá. Tanto é que ele passa... Peraí, gente. Não vou ficar fazendo lance de falta, se foi falta ou não foi falta. Mas Chama espera um pouquinho. É uma falta de respeito com o profissional que, assim como o Abel, agora sério, assim como o Abel, tá ganhando o pão dele, né? Eu tô aqui com o Silvio Procópio, Luizinho, Pascoal, são cinegrafistas, estão trabalhando, nós estamos trabalhando. Temos que ter maior respeito. Pode mostrar aqui o Silvio aqui, Luizinho, ó. Temos que ter maior respeito por esses caras aqui, ó. Tem que ter maior respeito por esses caras. Porque sem esses caras aqui, viu, Abel?
Sem esses caras não tem programa, Abel. Sem esses caras não tem contrato milionário. Sem esses caras não tem contrato, entendeu? Então o respeito é bom. O respeito é bom. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. A gente respeita o seu trabalho. Acho que nenhum cinegrafista tem o direito de ir lá no seu banco de reservas, colocar a bunda no banco de reservas e te encher o saco. E você também não tem o direito, com todo respeito, de ir lá, o cara não estava nem focando você. O Paulo foi preciso. O cara pode mostrar, a imagem é outra. É outra. O cara vai lá e bate. Só que o diretor de imagem recebe a imagem, ele não tá vendo que o Abel foi lá e deu um empurrão nele. Abel, não precisa disso, pô. Tem que saber perder. Alex. O Abel às vezes se perde, né, cara? Bobagem, pô! Vira personagem até no banco, porque primeiro que ele fica reclamando de qualquer coisa, né? Um lateral que era até do adversário, ele vai lá e reclama como se fosse um pênalti escandaloso, e não foi nada. E hoje ele reclamou dos 2 gols da arbitragem. O que você vai reclamar da arbitragem no gol? Não tem nada pra reclamar. Ele ia pro quarto árbitro, ele voltava e não sei o quê. Aí o árbitro vai lá, primeira chance, deu um amarelo. E se ele continua, vai ser expulso, aí vai embora, faz isso. Ele não precisa disso. Ele é o maior técnico da história do Palmeiras e não precisa fazer isso. Até porque essa semana, muita gente me chamando de palmeirense, porque eu elogiei demais o Abel por merecimento. Claro. Eu sou jornalista. Acho que foi uma atitude errada do Abel, pediu desculpas, não me convenceu no argumento, tá? Mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Essa semana os caras, garrafa palmeirense, não sei o quê, garrafa sem mundial. Velho, eu sou Londrina, velho, não tem nada a ver com Palmeiras. Tá? Não tem nada a ver com o Palmeiras. Mas o Abel merece elogios. Palmeiras, pra mim, é o favorito a Libertadores, mesmo sem o Estevão. Mesmo sem o Estevão. Aliás, por falar em Estevão... Putz, que pena, hein? Na quarta-feira foi o último jogo no Allianz com a camisa do Palmeiras, pelo menos nessa etapa da carreira dele. E hoje foi o último jogo dele no Brasil com a camisa do Palmeiras antes da ida pro Chelsea. Ele ainda pode ter mais 7 jogos, até 7 jogos, se o Palmeiras chegar à decisão do Mundial. E claro... A Michele Janela, todo o nosso time, a produção, todo mundo, precisamos, porque aqui a gente é imparcial, precisamos, porque esse menino merece. Um material especial. Então, falar pra você, nem vira de canal, velho. Independente do time que você torce. Veja só, conheça um pouquinho mais, algo que ninguém mostrou até agora sobre o menino Estevão. Se liga na tela, na reportagem de José Paes. Parece até roteiro de filme. Uma cidade conhecida pela produção de sapatos, tênis, calçados, sendo o berço de um craque capaz de produzir com os pés a magia do futebol. Porque acho mesmo que esse jogador é diferente de tudo que eu já vi. Estamos em Franca, município no interior paulista a 400 quilômetros da capital São Paulo. Aqui nasceu, morou nesse bairro, ainda frequenta essa igreja e estudou nessa escola o Estevão William Almeida de Oliveira Gonçalves, um garoto desde sempre acostumado a dar aula dentro das 4 linhas. Quando ele chegou aqui, nós fizemos o trabalho de fundamento, que eu vi que o fundamento que ele tinha daquele tamanho, aquela idade, não era normal. Não era normal aquilo. Eu ia fazer 4 anos ainda. Para não ficar ruim para as outras escolinhas, a gente tirava o Estevão para dar uma segurada no jogo. Ele saía chorando, ele não queria continuar. Eu vejo ele assim nos jogos, assim, ele jogando, eu falo, cara, eu joguei com ele já, toquei pra ele, agora ele tá lá, pintando os caras tudo. Os primeiros passos do Estevão no mundo da bola foram exatamente aqui, nessa escolinha de futebol, na cidade de Franca. A partir daqui, o caminho rumo ao estrelato foi bastante complicado. Foram muitos os obstáculos que ele teve que passar por cima até chegar em um dos clubes que mais vem investindo na base nos últimos anos e um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. O Estevão, ele chamou a atenção aos 10 anos, né, em torneios aqui em São Paulo, e o Palmeiras foi um dos clubes interessados. Na época a gente perdeu a concorrência
pro Cruzeiro. E na época o Cruzeiro perdeu os direitos de formador, não estava pagando também salários. E aí ele ficou livre. E aí o pai escolheu aqui e foi assim que ele veio parar no Palmeiras. O Palmeiras que abriu as portas para mim desde que eu cheguei aqui, no momento que eu precisava. O Palmeiras pôde me proporcionar tudo que eu precisava para estar aqui onde eu estou hoje, então sou eternamente grato ao Palmeiras. Pior que o Estevão nem imaginava durante a infância humilde no bairro do Jardim Aeroporto que ele conquistaria pelo Palmeiras a Copa São Paulo de Futebol Júnior aos 15 anos e o Brasileirão de 2023, já no time profissional, tendo só 16 aninhos. Teve momentos que o Estevão desceu para jogar com os meninos da idade dele, outros que ele estava uma categoria à frente, outros momentos 2 categorias à frente. Então isso foi um processo que também ajudou ele a ficar à vontade como clube, né? Ele era um jogador que estava em todo o clube. Ele é um menino que eu já falei em outras entrevistas, é um menino que eu torço muito pelo sucesso dele, é um menino que tem um potencial enorme. Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado e eu não quero. Se depender da criação e da história de vida do Estevão, a gente só pode esperar um futuro no Chelsea com os pés no chão de uma das principais promessas do nosso futebol. Eu quero dizer que amo cada um de vocês e conta comigo sempre que eu vou estar na torcida do Porque o menino de Franca tem muitos sonhos ainda, muitos objetivos, inúmeros. Mas acho que quando a gente fala de sonho, é uma coisa que a gente sempre pensa, uma paixão. Com certeza é de ser o melhor do mundo e vou lutar cada vez mais para isso. Eu sou fã do Estevão e desse repórter chamado José Paz e toda a nossa equipe. Parabéns pela belíssima matéria. Eu preciso seguir para o São Paulo. Alex Miller, o Palmeiras vai ter que se virar agora, daqui para frente, sem o Estevão. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Vai conseguir ou vai precisar de reposição? Sim ou não? Perder um jogador desse quilate, claro que vai fazer falta. Agora vai ter que ter a reposição que o Abel pediu. Quem contratar para repor o lugar dele? Paulinho. Vamos esperar. Bom, é uma discussão longa, discussão também vai dar o São Paulo. São Paulo. Enfim, Rogério Ceni venceu a primeira contra o seu ex-clube, 2-1 Bahia. Se liga na tela. Pela 11ª rodada do Brasileirão, o São Paulo foi a Salvador enfrentar o Bahia. E o tricolor baiano fez valer o mando de campo e pressionou desde o início da partida. Porém, o gol só saiu na segunda etapa, quando o Eric Pulga deu esse cruzamento perfeito para o William José. 1-0 Bahia. A situação do São Paulo piorou quando Enzo Dias cometeu pênalti em Kaique. Na cobrança, o William José bateu bem e ampliou, 2-0. Esse pênalti marcado em cima do Lucas Ferreira, lance polêmico, hein? E convertido pelo Luciano, deu números finais ao jogo. Bahia 2, São Paulo 1. Tô estourado aqui. Por que o São Paulo vai bem na Copa Libertadores e mal no Brasileiro? Porque no Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, o nível é totalmente diferente, mais alto, né? O Bahia é um bom time, bem treinado pelo Rogério. E o São Paulo não jogou nada, mereceu perder mesmo. Legal, então vamos a um rápido intervalo comercial. O Mesa volta já, se liga aí. Destaque final de Marina Buffon. Junto com a Lura Esportes, o livro do nosso querido amigo Carlos Caboclo e também a flâmula da JC Flâmulas do São Paulo foi para Jordana Pesce da Penha e mais de 80% dos nossos internautas acham que a passagem do Neymar é ruim no Santos. Obrigado, Miller, Chico, Paulo Sérgio, Alex Miller. Obrigado, Jameli, Escolinha Total Player. Obrigado aqui pelo presente, camisa do Juventus. Sempre bom receber você aqui, Jameli. Valeu, um abraço, prazer rever esses amigos aqui. Tá certo. Amanhã tem Gazeta Esportiva a partir das 6 da tarde com Michele Janela e todo o nosso time. Tchau!